Alô, alô, muito boa noite, estamos chegando Mesa Redonda ao vivo no ar. E hoje com toda a rodada do Campeonato Brasileiro, rodada que não foi muito boa para os paulistas não. Ou seja, tem muito assunto pra gente discutir no Mesa. Empate do Corinthians, poderia ser vitória contra o Galo lá em Belo Horizonte. Polêmica de arbitragem, muita coisa pra gente falar do Corinthians. O Palmeiras deixou o Flamengo encostar um pontinho de diferença, perdeu no Allianz, também com polêmica. O São Paulo tricolor deu vexame, hein? Perdeu pro Mirassol 2-0 no Morumbi e a boa notícia é o Peixe venceu, Luca! É isso aí, o Santos venceu por 1-0, ainda continua na zona de rebaixamento e claro que é um resultado para o santista respirar mais aliviado. É só isso, Garfa? Não é só isso. Temos presidente novo na Confederação Brasileira de Futebol. Tem a chegada de Carlo Ancelotti. Aliás, antes de apresentar o nosso convidado, boa noite para a bancada, vamos direto ao Rio de Janeiro. Aeroporto Tom Jobim, Aeroporto do Galeão. Lá está Thiago Salazar. Por quê? O que vocês estão fazendo no aeroporto? Ancelotti está para chegar. É isso, Salazar? Boa noite. Exatamente, Garrafa. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Mesa Redonda. Estamos aí com imagens ao vivo aqui do Aeroporto de Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro. É exatamente por este espaço que vai passar Carlo Ancelotti, novo técnico da Seleção Brasileira. Ele vai desembarcar, tem toda uma preparação aqui para ele. Estamos de olho, focado, Garrafa, porque ele sai do aeroporto e vem para as vans. Vou pedir pro Ricardo Braga, nosso cinegrafista, mostrar para vocês aí as vans que vão levar o Carlo Ancelotti para Barra da Tijuca, Garrafa. E amanhã, então, teremos a apresentação do técnico da Seleção Brasileira e convocação. Qual é a programação de Carlo Ancelotti chegando e a Gazeta vai mostrar, o Mesa Redonda vai mostrar, Salazar. Garrafa, ele já desembarcou, já está aqui no aeroporto. Dessa van vai para a Barra da Tijuca, onde ele vai ficar hospedado. E amanhã, às 3 horas da tarde, ele vai ser apresentado e já vai fazer a primeira convocação como técnico da Seleção Brasileira. Vamos deixar o canal aberto com o Rio de Janeiro, com o Salazar, câmera aberta lá para a chegada de Carlo Ancelotti. Já está no Brasil, o Mesa Redonda vai mostrar tudo para você. E de imediato, vamos falar do convidado de hoje. Esse aí é fera, hein? Grande Diego Maurício, né? Com muita história no futebol, agora está em férias, fim de temporada na Índia, e veio nos visitar aqui no Mesa Redonda, uma passagem importante pelo Flamengo, pelo futebol brasileiro, e claro, correndo aí por esse mundo, agora na Índia e aqui no Mesa Redonda. Diego, muito obrigado pela sua presença, é uma alegria receber você aqui. Para quem não sabe, jogou com o Ronaldinho Gaúcho, que isso? E hoje teve Flamengo e Palmeiras, tem muita coisa para falar com a gente. Obrigado pela visita, Diego. Boa noite a todos, prazer falar com vocês, só feras aqui do meu lado, estou muito feliz de estar aqui, espero contribuir com todos aqui. Hoje você está jogando no futebol da Índia, é isso, Diego? Isso, estou lá já há praticamente 5 anos, fim de contrato, né? As coisas estão acontecendo muito rápido na minha vida. Vamos ver qual vai ser o próximo passo. A ideia é permanecer por lá, uma renovação, uma continuidade no contrato ou, de repente, retornar para casa? Então, estou no momento agora com a família, pensando o que vai acontecer, porque fica aquela coisa de estar muito tempo lá, vivendo bem, mas tem algumas coisas vindo do Brasil também. Então, falar com a família, falar com a minha esposa, falar com todo mundo, o que vai acontecer nesse próximo mês. É claro, é o futuro profissional que está em jogo, mas eu estou sentindo, posso estar equivocado, que voltar para o Brasil não seria ruim, não. Estou sentindo que quando chega aqui, começa a comer aquele arroz e feijão e tal, dá essa vontade, bate essa vontade, mas você é um profissional, se pintar proposta do exterior, você fica por lá, não é isso, Diego? Sim, há muito tempo já na Ásia, praticamente quase 10 anos passando por vários países, como Arábia, Catar, Coreia, China e agora na Índia. Então, fui muito feliz lá, estou muito feliz lá, mas a gente não sabe, né? Podemos dizer nunca na nossa vida dentro do futebol, então já tive alguma proposta para voltar para o Brasil. Que apareceu, melhor aqui, né, Diego? Que apareceu esses dias para mim aí. Estou feliz porque não esperava tão rápido, estava muito tempo fora, então estou feliz pelo reconhecimento. Procede a informação que vai levar arroz e feijão para a Índia? Tem essa compra aí? Cara, eu sempre levo, todo ano eu levo uma mala com praticamente com alimentação, então eu pago muito excesso, praticamente. Eu passei mal agora na Índia lá, cara. Sim, eu pago comida pra Índia. Forte. Sim, eu levo praticamente tudo, eu levo
feijão, farofa, eu levo tudo, sempre eu levo tudo, para ter um conforto dentro de casa. Então, por falar em conforto, se sinta em casa aqui no Mesa Redonda, não precisa nem levantar a mão para falar. Quer falar, é só falar, você é o nosso convidado mais que VIP. Pelo visto, o senhor estava com muita saudade, que nem deu boa noite, já saiu falando, você nos abandona e de repente já sai falando. Não nos abandone tanto assim. Deixa eu ver como é que tá o seu sorriso. Boa noite, seu Garrafa. Você estava com saudade de mim? Estava com saudade de você. Tá bom? Tá mesmo? Tá Ô, parabéns, hein? Estamos. Parabéns. Parabéns. Não é meu Recebeu o aniversário? diploma. Ah, recebemos. Você tá vendo como você vamos é falar ingrato? já. Boa noite, Paulo Ingrato, Sérgio. boa noite. Boa Boa noite, Alex noite a Miller. Boa noite, Bem-vindo, boa noite, viu? boa noite. Boa noite, Chico Lang. Boa noite, Rafa. Boa noite, Miller. E boa noite, Michele Janela, presentes e enquete, Michele. Boa noite, Osmar Garrafa. Pois é, né? O Alex Miller e o Miller não estão com a cara de muito boa noite aqui, não. Mas você que está em casa vai ficar felizão, porque a gente tem um monte de presentes para vocês. Então presta atenção. Você vai entrar no Instagram, @MesaRedondaTV, e vai deixar lá o seu nome, qual presente você quer e o nome do seu bairro. E eu vou conversar com você através de mensagem. Fique atento. Tem uma postagem no Mesa Redonda TV, no nosso Instagram, com a foto do nosso convidado, o atacante Diego Maurício. Você vai escrever nessa postagem da foto dele pra gente conversar. E presta atenção nos presentões que nós temos hoje. Kit da nossa parceira Capa. Olha que kit mais lindo, que conjunto lindo. Camisa e shorts do Vasco, tamanho GG. Muito obrigada, Fabrício Michelini, nosso parceiro da Capa. Vocês sabem, né? Os produtos da Capa têm aquela qualidade, aquele produto maravilhoso. Nossa parceira tá aqui, então já vamos ver quem vai levar esse presentaço para casa. Segundo presente do dia, da noite, carrinho de rolimã e uma camiseta Praia do Félix, tamanho M. Muito obrigada, pessoal da Moleque de Rua lá da Moca. E o carrinho de rolimã? Olha que lindo o carrinho de rolimã para você brincar, voltar, tira as crianças do celular e Uma deixa lembrança brincar. da Lotus do Ayrton Senna, Michele. Não é legal isso? Muito legal. Bacana. Então, olha, turma da Moleque de Rua, obrigada pelos presentaços aí. E o terceiro presente da noite, camiseta tamanho M, da Camisetaria da Torcida Palmeirense, que canta e vibra, olê, olá. Uma flâmula do Palmeiras, da JC Flâmulas também, e a bandeira, e a luva da nossa parceira Poker, a loja Gol de Placa lá de Santo André, do nosso querido Leandro. Esse e outros produtos você confere no site goldeplaca.com.br. São os 3 presentes de hoje. Tem que escrever lá no Instagram Mesa Redonda TV, onde tem a foto do Diego Maurício, do atacante que é nosso convidado de hoje. Combinado? Quero agradecer ao pessoal da Queens Brindes, @Queens Brindes, que faz a nossa caneca do Mesa Redonda. O nosso convidado vai levar de presente a caneca do Mesa Redonda. E, Garrafa, eu quero parabenizar você. E agradecer também à Câmara dos Vereadores. Nós recebemos uma homenagem muito especial. Eu, você, Regiane Ritter, lá no dia do jornal, homenagem ao jornalista esportivo que o vereador Eliseu Gabriel fez para nós, né? Estava lá Zete, Milton Neves, Mauro Betting, Alessandro Jodar, tantas pessoas bacanas que fazem parte da história do jornalismo esportivo. Nosso Osmar Garrafa também foi homenageado pela Câmara dos Vereadores, pelo vereador, com o voto de todos os vereadores. Recebemos o nosso presente com muito carinho. Foi uma noite muito especial. Grande Osmar Santos também sendo homenageado. Então, noite mais do que especial. Osmar Garrafa fez um discurso muito bonito, muito emocionado, e a gente agradece esse carinho, como é importante, né? Regiane Ritter, nossa grande pioneira também. Então é importante a gente aqui da TV Gazeta, estamos aqui trazendo a notícia, o carinho, a credibilidade para você de casa, e esse reconhecimento é sempre muito importante. Aliás, um abraço ao vereador Eliseu Gabriel, né? Ele que acabou citando esses profissionais da imprensa, e lá pudemos rever grandes amigos, né, da velha guarda, a rapaziada que está começando agora, o Osmar Santos foi um evento à parte, enfim, foi uma festa muito legal, ficamos muito orgulhosos de recebermos aí a nossa premiação. Michele também foi agraciada, enfim, foi um grande evento. E na terça-feira, né, Michele? Terça-feira tem a reportagem completa. Reportagem completa. Bom, parabéns, viu? Parabéns pros dois. Dou moral pra você. Foi muito legal, tá certo, tá certo. Bom, então até já tá tudo pronto aí com Palmeiras e Flamengo pra gente iniciar esse assunto, só que dá mais uma pingadinha lá no Rio de Janeiro. Thiago Salazar, situação de momento, chegada de Carlo Ancelotti. Quer dizer que o avião do Ancelotti já está em solo brasileiro, é isso, né? Veio
Veio de jatinho, veio de voo de carreira? Qual a informação que você tem, Salazar? Garrafa, veio num jato particular executivo, considerado o maior e mais longo jato do planeta Terra. Não é pouca coisa, não. O homem vai ganhar 5 milhões por mês aqui em Garrafa. Estamos aguardando ele. Está aqui no aeroporto, já desembarcou, mas você sabe, tem que passar na alfândega, tem todo um processo. Estamos aguardando. Daqui a pouquinho ele vem para cá e a gente provavelmente vai flagrar aqui a chegada do italiano, novo técnico da seleção, Garrafa. Sentindo aqui daquilo que eu e o Alex conhecemos de coberturas, né? O Salazar tá lá e não apareceu ainda. Calma, porque pelo que deve... Eu quero que você explique, Salazar. Pelo que eu tô imaginando, o que tá acontecendo é o seguinte. Câmera posicionada, se tirar o tripé, perde o lugar. Tá cheio de jornalista lá, me passe aí, depois a gente vai mostrar, mas me passe aí qual é o clima aí no aeroporto Tom Jobim, no Galeão, para a chegada do técnico da seleção brasileira. Como você ainda não apareceu, eu tenho a clara e a nítida impressão de que realmente a casa tá cheia, Salazar. Mas pegou o primeiro lugar da fila, hein? Tá na cara do gol. É mais ou menos por aí, Garrafa. A gente está colado na grade. Se tirarmos aqui a posição do nosso cinegrafista, do Ricardo Braga, a gente perde a entrada, perde essa posição aqui da câmera. Por isso, eu estou atrás aqui do cinegrafista, aguardando cerca de 30, 40 jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas, muita gente aqui em volta. Já já a gente vai conseguir mostrar tudo para vocês, mas por enquanto, vamos deixar focado ali para a gente flagrar a chegada do Ancelotti, que eu acho que é o que todo mundo quer ver, né, Garrafa? Aliás, né, aí é o chileno ver dessa possibilidade. Por mim, se possível, deixa num cantinho aqui essa imagem, porque o trajeto que a gente vai ter do Ancelotti é muito curto. Você pode deixar aqui no cantinho, né, porque parece que vai chegar daqui a pouco aí, para a gente não perder realmente a chegada do Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Amanhã tem convocação, Pede pro Zé Pai segurar um minutinho mais para a gente entrar com Flamengo e Palmeiras. Miller, diz para mim uma coisa, Oi. Ancelotti vai ter tempo para realizar o trabalho à frente da seleção brasileira? A CBF, independentemente do presidente, acertou na contratação do Ancelotti ou você iria para uma outra linha? Olha, Rafa, é claro que nas datas FIFA ele não terá tempo, né? Até porque se reúne 2 dias antes, joga e todo mundo vai para o seu clube. Ele só vai ter o pré-copa, né? Aquele 30, 40 dias antes da Copa, ali sim ele terá tempo para poder colocar suas ideias de jogo e formar uma equipe para o Mundial. Mas tinha que morar no Brasil, né? A gente vai especular isso, inclusive, saber do Salazar todas essas informações. Eu gostaria que, se possível, o chileno deixar aqui no cantinho, pelo menos nessa primeira passada com todo mundo. Vai que o homem aparece aí, eu não quero perder a chegada do Ancelotti, não. Chico, diz pra mim então, Ancelotti é uma boa opção ou você iria com o técnico brasileiro? Não, Ancelotti, lógico, o maior técnico do mundo, sem dúvida nenhuma. Mas não vai ter tempo para trabalhar, hein, Chico? Não vai ter tempo de trabalhar, mas ele é muito talentoso, né? Ele vai compensar isso com o talento, o conhecimento que ele tem. Mas acho que ele devia morar no Brasil. Não estão dizendo que ele vai morar no exterior? Eu acho que está errado, que ele tinha que acompanhar mais os jogos. Vamos saber do Salazar? Salazar, o Chico está querendo saber se o Ancelotti vai morar no Rio de Janeiro, se vai morar aqui no Brasil, ou se ele vai ficar fazendo meio que ponte aérea aí com o jatinho da CBF na Europa. Qual a informação que você tem? É justamente essa terceira opção, vai ficar fazendo ponte aérea, Garrafa, vai ter uma residência dele aqui, a residência que ele já tem na Europa, ele deve passar esse início de trabalho mais tempo no Brasil, porque lá na Europa ele já conhece tudo e todo mundo, né? Vai vir para ficar um tempinho aqui acompanhando os jogos e os jogadores por aqui, mas vai ficar nesse bate-volta, Garrafa. Quer um exemplo? Dia 31 agora tem final da Champions League, então ele volta para lá, acompanha a final, depois vem para o Brasil de novo, então nesse início não dá nem para falar que ele vai morar aqui ou vai morar lá, ele vai ficar se dividindo entre os 2 países, Garrafa. Diego Maurício, você vindo do exterior, é verdade que da Índia, mas você obviamente tem contato com muitos colegas, com muitos jogadores. Qual é a repercussão internacional, que a gente sabe que ela é muito grande, óbvia, porque está inclusive a imprensa internacional ao lado da TV Gazeta lá no aeroporto para fazer a chegada do Ancelotti. O que você está achando da chegada do Ancelotti para técnico da seleção brasileira? A repercussão é muito grande. Praticamente na minha carreira eu passei trabalhando praticamente com só treinador estrangeiro, maioria espanhóis. Então acho que vai ser bom, porque eu tenho amigos meus, jogadores que estão na seleção também. Jogaram comigo a Sub-20, como o Danilo, como o próprio Neymar, como o Casemiro, Alexandro, o Oscar, vou dizer muitos aqui, Felipe Coutinho. Então acho que vai ser foi uma boa escolha, eu acho que vai dar tudo certo no Brasil. Legal, a concorrência também está por lá. Alex Miller?
Eu gostei muito, né? Como disse o Chico Lang, como todo mundo está dizendo aqui, é um dos maiores nomes no mundo, né? Em termos de técnico de futebol. Para o Paulo Sérgio perceber que quando ele perdeu de mim no mata-mata que nós fizemos aqui no Mesa Redonda, ele ficou realmente desconcertado. E hoje eu venho aqui junto com os meus colegas de mesa compartilhar com o sucesso do Ancelotti chegando à seleção, e tenho certeza de que ele vai vingar, vai fazer um belo trabalho e, se Deus quiser, vai trazer o Hexa para o Brasil. Paulo, só um spoiler sobre Ancelotti, porque a gente vai se aprofundar nesse assunto mais pra frente no programa. O Salazar, repito, está lá, são imagens lá do aeroporto Tom Jobim. O Mesa Redonda está ao vivo no Rio de Janeiro, aguardando a chegada do técnico da seleção brasileira. Já a aeronave já desembarcou no Tom Jobim, estamos aguardando as primeiras imagens de Ancelotti no Brasil. Paulo Sérgio, tetra do mundo, assim como o Miller, campeão do mundo também pela seleção brasileira. Ancelotti chegando, Paulo. Bom, lógico que eu conheço um pouco o Ancelotti quando ele estava como treinador no Bayern de Munique. Na época era o Frank Ribéry, o Robben, Felipe Lam, e ele fez um bom trabalho. É lógico que eu estou torcendo para a seleção brasileira ir bem. A questão de ser treinador estrangeiro ou não, agora não conta. O que conta é daqui para frente. Tá certo. Bom, então o Salazar fica lá. Chile, canal aberto para o Thiago Salazar. A gente vai chamar a história do jogo. O Zé Paz vai mostrar como foi Flamengo e Palmeiras. Se preciso for, a gente interrompe em que ponto estiver a reportagem e vai direto para o Rio de Janeiro com a chegada do Ancelotti. Então vamos ver na reportagem de José Paz como foi Flamengo. Diminuiu a distância para o Palmeiras. Flamengo 2, Palmeiras 0. Se liga na tela. O Allianz Parque parecia até um tabuleiro de xadrez para o jogaço entre Palmeiras e Flamengo. De um lado, a estratégia da comissão técnica do suspenso e multicampeão Abel Ferreira. Do outro, todo o estudo do novato Felipe Luiz, já dono de 3 canecos como treinador e o 8º técnico do Fla a encarar o Verdão do Abel. Partida diante do rubro-negro carioca, o Palmeiras mexeu nas peças do tabuleiro e promoveu 4 mudanças no time em relação à equipe que bateu o Ceará na última semana. No clima da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, com provocação e tudo dizendo que a história do Mundial começou em 51, os donos da casa tiveram a chance de sair na frente no placar e muito graças a uma das alterações para o confronto. O Facundo Torres, titular no Allianz, cruzou para a área e a bola bateu no braço do Varela. Pênalti para o Palmeiras, pênalti checado e confirmadíssimo com a ajuda do VAR. O Piquerez chamou a responsa, mas parou no goleirão Rossi. Essa foi a 4ª defesa dele em 10 pênaltis pelo Flamengo. Se fosse dentro, sim, seria pênalti, mas para mim foi fora. Para todo mundo que estava aí foi fora, menos para o juiz. Sem vencer o rival no Brasileirão desde 2017, o Palmeiras pouco produziu durante o segundo tempo para conseguir ficar com a vitória. E quando o Arrascaeta acabou tocado pelo Murilo dentro da área, aí o pênalti, também com o auxílio do VAR, foi marcado para o Flamengo. O próprio camisa 10 correu para a bola e fez 1-0 para o time carioca. Já no finalzinho, o Ayrton Lucas bateu na saída do Everton e deu o checkmate rubro-negro no jogo. Fim da sequência de 7 vitórias consecutivas do Palmeiras, que apesar da derrota, segue líder do Brasileirão com 22 pontos, 1 a mais do que o Flamengo, o 2º colocado do campeonato. A equipa foi forte, continuou a pressionar bem no primeiro tempo. Continuámos a fazer parte da estratégia, condicionar ao máximo, um jogo grande, não podemos deixar o nosso adversário jogar.
e depois do pênalti arriscámos e aí o Flamengo teve mais uma ou duas oportunidades. Mas a pressão continua a ser bem feita. Nós só não conseguimos fazer um pouquinho mais de pressão que nós queremos porque o jogo está sempre parado. Sabemos da força que eles têm, tanto na fase defensiva como na fase ofensiva. Mas o time não abdicou nenhum momento de jogar. E a partir do gol, claro, aí realmente foi superação. Hoje é uma vitória maiúscula da equipe. Então gostaria de ressaltar isso aí. Acho que tivemos nossa ocasião, só que não pudimos convertir. Mas a ocasião que fizeram, então... Um resultado que não esperávamos, mas queríamos ganhar como sempre. Bom, foram dois lances muito polêmicos que decidiram a partida, até antes da gente chamar o lance do Varela, depois o lance do Arrascaeta. Alex Miller, só para iniciar o debate aqui, o resultado foi justo, Alex? Acabou sendo justo pela eficiência do Flamengo, né? O Flamengo atacou bem menos do que o Palmeiras, teve bem menos possibilidades de gol, mas foi letal, foi eficiente nas oportunidades que criou. Guardou, primeiro com a competência do Arrascaeta, que primeiro soube forjar um pênalti que o árbitro muito ruim acabou marcando, e depois um contra-ataque também mortal, o Flamengo fez os 2-0 e fechou a tampa do caixão do Palmeiras. E o Palmeiras insiste na arte de perder gols, ele é especialista nisso e muitas vezes não faz falta em jogos em que o Palmeiras vence, mas em jogos mais difíceis, como esse contra o Flamengo, não se pode abusar do direito de perder gols como o Palmeiras perde, a começar de um pênalti, que aliás, eu acho que seria mais vantagem para o Palmeiras, toda vez que tiver um pênalti a favor, chutar do meio de campo do que do pênalti. O Palmeiras não sabe... Nossa senhora, hein? Coração peludo, hein? Eu estou fazendo uma constatação, só olhar os números. Chutar do meio de campo? Acho que a chance é maior de fazer gol do meio campo do que de pênalti. O Palmeiras não sabe... Desestabilizado o nosso Alex Miller, hein, Miller? Você conhece um time que não tem um batedor oficial de pênalti? Ah, mas semana passada você estava todo efusivo. Estou falando de pênaltis. Cadê o sorriso? Ele fez até sorriso a semana passada, né, Miller? Fez o sorriso do Paulo Sérgio. Ah, você vai perguntar como é que tá o meu sorriso? Nossa, parece que perdeu. O Palmeiras é líder ainda, Alex. Eu falei outra coisa. Ah, mas tá... Nossa, o coração... Aqui, ô Diego, aqui é complicado. Eu falei alguma coisa diferente. Eu só falei que nos pênaltis o Palmeiras perde pro time da Gazeta. Se a gente for lá disputar pênaltis contra o Palmeiras, a gente ganha. E o Paulo Sérgio Miller não precisa bater. São 5 batidas. Não, mas duas a gente garante. A gente 3. O Maurício pode entrar com a gente hoje aqui. Vai bater 3, a gente garante. Então já ganhamos, pronto. Tá certo. Bom, então já que é pra falar de pênalti... Na bola foi justo. Mas quando tem uma definição... Você acha que o pênalti não foi? No Arrascaeta? Você foi jogador de futebol, não? Você foi, não? Você foi jogador de futebol? Pergunta pra ele. Lógico que foi. Lógico que foi pênalti. Calma, vamos chegar, vamos lance a lance. Tá tirando a Vamos lance a lance. Se isso foi pênalti, então pra gente entrar nas polêmicas aqui... tá brincando. O André Bocelli falou que foi também. A sua avaliação à distância. Você vê alguma grande surpresa no campeonato? Alguém que pode chegar? Ou vai polarizar Palmeiras e Flamengo daqui até o final da temporada em termos de brasileiro? Porque se o Palmeiras ganhasse hoje, olha que loucura. O Palmeiras chegaria a 7 pontos de diferença para o Flamengo. A crítica, de um modo geral, aqui no Brasil, todo mundo apontando Palmeiras e Flamengo, obviamente, como os grandes favoritos, né? E hoje o Flamengo vencendo, a diferença cai para 1. Você entende que Palmeiras e Flamengo, daí não sai o título, ou daquilo que você está acompanhando pode pintar uma surpresa? Eu acho que, como todo ano, vai polarizar. Flamengo e Palmeiras vão disputar até o final. Mas tem grandes times fazendo um bom campeonato, como o Bragantino. Também estou vendo clubes que não daria nada, mas também o Mirassol, tendo um bom campeonato, o Mirassol, o próprio Ceará, clubes que têm bons gestores, tendo um bom campeonato. Mas eu acho que no final vai ser Flamengo e Palmeiras, sim, ponta a ponta. Bom, vamos para o lance, então, que está gerando o primeiro lance polêmico. E só lembrando, você está chegando agora, você está vendo essa imagem dessa grade ao fundo. O que é isso? Garrafa, o que está acontecendo aí? É que o Salazar está lá no aeroporto Tom Jobim, aguardando Carlo Ancelotti. O técnico da seleção brasileira já está no Rio de Janeiro e o Mesa Redonda está lá para fazer o registro. Então, por isso, essa imagem está aí, que vai ser bem rápido. O Ancelotti passa por aí, não sei se vai conversar com os jornalistas, acredito que não, pode dar um aceno, e vai para a van e vai para o hotel. Então, não se assuste não, que você vai, tempo e hora aí, acompanhar essa imagem na divisão de tela. Vamos, ô Chile, coloca o pênalti aí, marcado a favor do Palmeiras. Vamos lá. Pênalti na mão do Varela. Foi o Facundo, né, que fez o cruzamento aí, é isso? Foi. Alex? Ó, vamos ver pelas imagens aí. Eu, assim, tenho uma opinião formada. No primeiro momento ali, fiquei depois olhando por outro ângulo. E o árbitro foi muito convicto. Assim, na hora mesmo ele já sinalizou o pênalti. A imagem que vem por trás, só porque a detentora
no caso a TV Globo não mandou para todas as emissoras, tem uma imagem por trás que mostra o pé do jogador, isso já no alto, né? Em cima da linha, mas no alto. Que em cima da linha é pênalti. Pé, né? Mas, só que a parte que toca na bola, que é o braço, fora da área. Então, para mim, não foi pênalti. Para mim, foi um erro de arbitragem. Para você, Miller, foi pênalti pelo que você viu, por essa imagem, por outras imagens? Para mim foi pênalti. Foi pênalti. Você acha que o braço do jogador, você não tem essa impressão de que o braço está fora? O burro do Varela quer pular e abrir o braço? Aí é uma outra questão. Mas você sabe muito bem que hoje, qualquer bola que bate no braço dentro da área, para mim ele estava dentro da área. Para você ficou com essa impressão. Ele estava com o pé de apoio na linha da grande área, né? Sim. Quando ele pula... Mas ele pula, eu concordo aí ele com você. cai fora da área. Ou seja, na hora que a bola toca no braço dele, o braço está fora da área. Mas, o árbitro estava dentro da área. O árbitro estava próximo. Olha ali onde estava o árbitro. Mas e ele que sinalizou o pênalti na hora, não foi perguntar pro VAR se foi pênalti ou não. Foi pênalti. Correu o risco, né? Correu o risco. Mas ele ficou em dúvida, tanto é que ele foi no VAR, não foi? Aí chama o VAR. Ou seja, pro Miller então foi pênalti pelas imagens que o Varela estava dentro da área. Maurício. Ele correu o risco. Correu o risco. Correu o risco, abriu o braço. Abriu o braço. Quando fosse pular, a mão para trás. Abriu o braço, é pênalti. Eu tô sendo voto vencido. Para mim, não foi pênalti. Repito, é uma coisa, o goleiro, se ele tiver com o pé dentro da área e pegar a bola fora da área com a mão, é falta. Essa é a minha leitura. E as imagens que eu vi, eu entendo que o braço se o pé dele estiver dentro da área e aqui fora, é o quê? É falta. É falta. Então, foi isso. E o braço estava fora da área. Alex Miller. Então, eu tô sendo voto vencido. O Paulo foi pênalti, pro Miller foi pênalti. 3 jogadores Maurício, pênalti. Pênalti. Ok, Alex Miller. Não, que foi falta. Tem duas questões nesse lance aí. Que foi falta, isso é inegável. Perfeito. A falta é óbvia. Ponto. O próprio Varela falou isso depois do jogo. Que a dúvida é dentro ou fora? A dúvida é se foi dentro ou fora. O que acontece nesse tipo de lance? Primeiro que o que importa para ser determinante para essa jogada é se o toque na mão foi dentro ou fora e não onde o jogador está pisando. O que vale para a regra do jogo é no momento em que a bola toca na mão, se a mão está dentro ou fora. Se o corpo estiver dentro, mas a mão estiver fora, prevalece a mão que foi o que tocou na bola. O detalhe é o seguinte, tem ângulos que dão uma sensação de que o Varela toca fora da área e tem outro ângulo que parece que foi dentro. E esse tipo de jogada, o VAR tem que definir sozinho. Ele não tem que chamar o árbitro, porque é a mesma coisa para o impedimento. O árbitro deu pênalti, mas o VAR chamou o árbitro. O VAR não tem que chamar o árbitro. O VAR chamou o árbitro. Então não pode, tá errado. Não tinha que chamar o árbitro. É até contra o protocolo isso. Foi um erro do VAR. Mas isso aqui no Brasil... mas é uma bagunça também a pressão. Jogadores ficam em cima do árbitro, faz toda aquela fumaça. Eu sei, mas a gente tem que falar. Nós estamos aqui para analisar e falar o que é o certo e o que é o errado. Perfeito. Qual que é o protocolo? Em lances de impedimento, em lances de dentro ou fora, o árbitro não tem que ir na cabine do VAR. O árbitro só vai na cabine do VAR para interpretar o lance. Explicação feita. Mas ele foi chamado. Foi pênalti ou não foi pênalti? Eu preciso desenhar para o senhor. Eu tô com a minha paciência hoje não muito boa com essa dupla aqui. Então você se cuida. Você tem que ter calma, viu, fofinho? Você quer saber? O lance é inconclusivo. A partir daí, tem que prevalecer a marcação de campo. Se o árbitro não tivesse dado pênalti no campo, não tinha que ser pênalti. Como ele deu no campo, ele tem que manter o pênalti. Ok. Você, Alex Miller, foi pênalti ou não? Não dá pra saber. Não sabe? Pra você? Não, Miller. Imagem inconclusiva. Miller, a pergunta é se foi falta ou não. Todo mundo fala que foi falta. Foi falta, ok. Esse é o detalhe. O momento do toque Mas você precisa decidir com as imagens que você viu. Você daria o pênalti ou não? Não. Com as imagens que eu vi, eu não tenho como decidir. Ele chega em campo e fala, eu não sei o que eu faço. Vale o que o árbitro marcou no campo. Chega lá e fala, eu não sei o que eu faço. Pega aí que rola aí. Eu não sei o que eu faço. O árbitro aí soube. Chega lá. O árbitro soube. Pronto. Então é pênalti. Foi pênalti. Então. Mas você tá ouvindo o Paulo César de Oliveira muito, hein? Eu nem vi o que ele falou. Quer ver? Agora, eu quero ouvir o Chico. As imagens são inconclusivas, pô. Eu não juro que eu não ouvi. São nítidas as imagens. Então tô bem. Atenção, tudo bem. Eu quero ouvir o Chico. As imagens são claras. Não são claras. Não, no jogo de hoje, as imagens são claras. Vocês já perceberam, que o negócio vai... Olha só como é que tá. Clima quente. Clima quente no Mesa Redonda. Esse é apenas o primeiro lance polêmico. Mesa Redonda, futebol é o primeiro. pô. Chico, tá errado, pô. Quer que eu colocar a ordem na casa? O senhor voltou da lei, dá uma segurada, pai. Pô, Chico, foi ou não foi pênalti? Eu tô com você. Muito obrigado, Chico. Não, foi pênalti. Você tem o tempo que você quiser, pode falar. Foi falta. Foi falta, tá? Falta foi. Fora da área, não dentro da área de jeito nenhum. Tá certo. E aquele exemplo que você deu do goleiro,
é perfeito. Tá bom. Quer dizer, se ele agarrar a bola fora da área, mas tiver com o corpo dentro dela, é falta, né? Perfeito. Se o goleiro pode fazer isso, o jogador também. Perfeito. Mas foi falta fora da área. Chicão, então nós estamos sendo vencidos por 4-2, né? 4 sim, 2 não. Só uma coisinha. Só podemos diminuir com a Michele, 4-3, mas já perdemos. Se o goleiro agarra a bola fora da área, não é Dependendo pênalti. de mim, vocês vão perder. É falta fora da área. Perfeito. Então aí também é o caso. Né? Michele Gianella, foi fora da área, aquele toque que foi um toque. Você, Foi pela pênalti. imagem... O Miller falou, o Paulo falou, Ah. Diego falou. Como que eu vou falar que não certo, foi? tá bom, tudo bem. Eles que jogavam falam que foi pênalti, foi pênalti, ué. Tá escutando? Tomamos de goleada, Chico. Mas tá tudo paciência. certo, democraticamente tomamos de goleada. Agora, o pênalti marcado, ok, pênalti marcado, aqui no Mesa se marcaria pênalti também. Piquerez vai pra batida. Põe o pênalti pra gente aí. Só lembrando que essa imagem que tá dividindo aqui embaixo, ó. Essa imagem, não estamos em nenhum presídio, não. Estamos no aeroporto Tom Jobim. Parece. Vamos explicar. Estamos aguardando. Ainda mais que o Salazar Carlos, falando. o Ancelotti vai passar por aí, ó. Então você não desliga, não. Fica com a gente. O Ancelotti vai passar por aí. O novo técnico da seleção brasileira. O Mesa é um momento histórico pro futebol brasileiro. Um técnico desse tamanho, né? Com esse currículo. Nós temos dois treinador estrangeiro. Nós temos aqui 2 campeões do mundo com a seleção brasileira, né? Tem o Diego com história e futebol internacional. Todos nós sabemos, e nós como jornalistas sabemos a importância do que representa a chegada do Ancelotti para a seleção brasileira. O Mesa Redonda está lá. É um momento histórico, então não sai daí. E eu quero então a batida do Piquerez e aí eu vou passar com os goleiros. Para quê? Começando com o Miller. Miller. Oi. Analisa aí a batida do Piquerez. Bateu muito mal. Ridículo. Ele bateu na caída do Rossi, né? Bateu, ou seja, na mão do Rossi, bateu muito, muito mal. E olha que o Piquerez é um jogador muito regular, né? Nós sabemos disso, mas o pênalti, nesse pênalti aí, assim como o do Estevão no jogo passado, que ele bateu muito mal, o Piquerez hoje bateu muito mal. Bateu na caída do Rossi. Não, outra na caída coisa, do Rossi, né, jogador? E outra coisa, ele não olha o posicionamento Sim. do Rossi. Até porque o Rossi sai antes. Cai um pouquinho antes. Cai antes, né? Exatamente. E se ele tivesse Poderia ter olhado virado o o pé. Rossi, ele tinha Não, virado jogador. o pé. Poderia Ele virado tinha o pé. virado o E sabe pé. qual é o bizarro? Eu ouvi ele batendo pênalti, né? Bem de mim, no último jogo agora na temporada, que eu bati todo descruzado e no meio. Aí no último jogo eu quis inventar de bater no lado direito. E perdi. E eu tava reparando também o Piquerez, que ele bateu os últimos pênaltis no meio e cruzado. Forte. Quis mudar a batida. E hoje ele foi mudar a batida Ele e virou o perdeu. pé, né? Nos outros ele virou o pé. Virou o pé e bateu Esse no meio. não, ele bateu reto. Esse ele bateu Talvez não quis tirar tanto, né? Ele bateu Não no quis canto tirar esquerdo, tanto. bateu no canto esquerdo e perdeu. Se ele batesse no meio... E a chapada não boa. Quem Não bate foi. muito bem assim e bateu bem foi o Reinaldo. A chapada dele no canto, Mas sem forte, chance, forte, forte. Real né? tendo também. Mas geralmente, Gafa, um pênalti que um jogador bate assim, no caso do Piquerez, é um pênalti sem confiança. Porque ele tá com medo de tirar muito, se a bola vai sair. Você pode ver que ele, na mão do Rossi. Era um pênalti, sem querer crucificar ninguém. Hoje todo mundo lacra todo mundo em rede social. Eu sou completamente contra. Acho que em rede social você pode se manifestar como você quiser. Mas a pergunta que eu vou fazer não é para lacrar o Piquerez. A pergunta que eu faço para vocês, né, é o seguinte. O fato de não ter feito o gol mudou completamente a história do jogo? Claro que mudou. Mudou. Lógico. E agora eu pergunto para vocês o seguinte, por que não bateu o Estevão? Ele não é o a Piquerez grande... normalmente bate bem. a grande O estrela. Estevão tem tido um É a aproveitamento joia não do muito bom, time. Chico. Não tem aproveitamento bom. Ninguém tem no Ele não Palmeiras. sabe bater pênalti. E sobrou pro Piquerez. Estava na reserva. E o Piquerez, em vez de dar uma cacetada e matar a conversa, ele quis colocar a bola, coisa que ele não está acostumado a fazer. Tanto é que ele fez gols bonitos de fora da área, com chutes muito fortes. O Palmeiras em pênaltis é muito ruim. Não é um fundamento. Se eu sou o Abel, eu pego um dia de folga, eu caço a folga dos caras e meto ali meia hora para cada jogador ficar só chutando pênalti. Até de castigo. Pênalti é treinamento, ô Diego? Sim, mas você vê, o Palmeiras esse ano que tá mal, cara, porque os outros anos o Veiga sempre fazia. Então acho que esse ano tá complicado, porque cada um que bate Mas já foi perde. desclassificado. Não, mas nas em disputas de pênalti, também. mesmo que o Veiga Disso fizesse... ele tá falando individualmente. Sim, mas o Veiga em jogos cruciais ele fazia sempre. É, contra o mas começou a Flamengo, perder em também. vários jogos. Então acho que... Mas todo mundo perde. Então acho que mas a não partir sempre, desse né? ano, meio do ano passado, começaram Bom, perder bastante chance. Esse é o terceiro pênalti que o Palmeiras perde, né? Sim. Teve o do Estevão contra o Corinthians, Do Veiga. teve do Veiga contra Esse o ano, Corinthians. Chico, foram 8 pênaltis pro jogo Palmeiras, passado. 4 perdidos. No Quatro jogo perdidos. passado... Metade, é muita coisa. O muita fato... coisa. O Estevão não bateu, errou e aí ele foi
Foi, não foi? É bem legal agora, brincadeira à parte, é bem legal que nós temos aqui, obviamente, né, todos os domingos, duas feras que tiveram dentro de campo. E normalmente vem um convidado também, que hoje é o Diego Maurício, que conhece do riscado, é jogador. E é importante ter essa opinião, além de nós jornalistas, ter a opinião dos ex-jogadores. Então, eu pergunto para os 3 ex-jogadores, o emocional, até por esse histórico que o Alex está levantando. O Palmeiras não está, nas cobranças de pênalti, a coisa não tem fluído muito bem, apesar do Veiga ter tido um aproveitamento, como bem disse o Diego, um aproveitamento muito bom, aí num passado não tão distante. Emocionalmente, o fato do Palmeiras não ter vindo bem em sequência de pênalti, pesa para o batedor na hora H, ô Paulo? Pesa, sem dúvida nenhuma. Agora, o Piquerez é um jogador experiente, tanto é que de todos os jogadores ali, o mais provável era que ele mesmo pudesse bater ali. O Gomes, né, que também já bateu. O Gomes, né? Seriam 2 jogadores, né? 2 jogadores ali. Sim. Então não dá para crucificar o Piquerez, não. Até porque é um jogador, bater mal, isso acontece com qualquer atleta, mas o emocional pega bastante. Só um detalhe do Piquerez hoje, não dá, realmente, eu concordo com o Paulo, não é possível crucificar um jogador porque perde pênalti. Claro. O problema do Piquerez hoje é que não é que ele errou o pênalti, ele errou tudo que ele tentou hoje. Hoje ele foi um jogo... O senhor já quer ir mais além, né? Não, eu tô analisando... Perfeito. Pô, mas se cada palavra que eu falar, eu vou ter sempre um negócio que... Eu tô exagerando com o amigo. Vou fazer o meia-culpa. Eu tô exagerando com o amigo. Tô exagerando. Eu também gosto de você. Eu só tô falando que o Paulo Sérgio voltou. Ele falou, acabou minha dupla. Não, eu amo você. Faz um carinho. Eu amo você, Alex. Aí tava carente. Tá uma carência esse programa. Mas olha, pode soltar também. Mas eu falo com tristeza isso, porque eu queria que o Piquerez tivesse acertado todas, mas infelizmente ele errou todas. Emocionalmente, Maurício, tem esse aspecto aí? Deixa o craque falar primeiro, o craque fala. Então vai, eu só falar pra você. Deixa o craque falar primeiro. Se a cabeça joga tanto quanto os pés, então significa que quando o jogador vai sem confiança para bater, ele já perdeu conscientemente. No seu cérebro, ele já perdeu o pênalti, né? Então, tudo é questão de mentalidade, né? O Piquerez foi sem confiança. É isso mesmo. Ele já perdeu o pênalti ali, já. Mentalidade e treinamento. Eu quero ouvir a opinião do Diego Maurício sobre o emocional na hora do pênalti. Tá certo. Então, Diego Maurício, o emocional, lembrando... Opa, tem alguém chegando lá, garrafa. Avião do Ancelotti já em solo brasileiro. Avião do Ancelotti em solo brasileiro. E ele pode aparecer a qualquer momento, hein? Ó, já tô vendo ali flash. Vamos dar uma segurada aí. Salazar, situação de momento aí no Rio de Janeiro, Salazar. Expectativa muito grande, Garrafa. Todo mundo aqui com as câmeras, com os celulares todos ligados, todo mundo gravando. A qualquer momento o Ancelotti deve aparecer por aqui, porque neste momento são 3 carros, 2 vans, e agora ligaram todos os veículos, inclusive a porta de um Mercedes-Benz que está posicionado bem ali na saída do aeroporto. Ela também foi aberta. Parece que ele está vindo. Parece que... É ele, Garrafa. Tá aí, ao vivo aqui no Mesa Redonda, a chegada de Carlos Ancelotti, treinador italiano de 65 anos, vem para ser o primeiro treinador estrangeiro da seleção brasileira. Como vocês estão vendo aí, ele chegou a acenar, acenou mais uma vez com as mãos, tá com o boné da seleção brasileira, aparentemente uma roupa escura, não sei se é um terno, mas com o boné amarelo da seleção brasileira, entrou num carro e agora vai sair em comitiva aqui, escoltado por seguranças, policiais. A comitiva é muito grande, movimentação da imprensa. Garra, vou até pedir com licença aqui para o nosso telespectador, porque o Ricardo Braga precisa retirar a câmera aqui do tripé. Vocês vão ver a movimentação agora, todo mundo agora vai precisar se movimentar, porque estão abrindo aqui o espaço para o Ancelotti. Vou até... Vai lá, Braguinha. Braguinha, estamos ao vivo aqui com o Ricardo Braga, acompanhando toda a movimentação, Garrafa. Ancelotti, que amanhã, às 3 horas da tarde, vai ser apresentado em um hotel na Barra da Tijuca. Estaremos lá acompanhando. Em seguida, ele fará sua primeira convocação para os jogos da Copa, para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, as eliminatórias sul-americanas. O Brasil vai enfrentar o Equador, vai enfrentar o Paraguai, e essa primeira convocação do Ancelotti é justamente para essas 2 partidas. Garrafa, é contigo e estamos aqui de olho no homem. Você, Salazar, é com você aí. Eu quero a saída do Ancelotti, mostrando o clima. O Mesa Redonda está no Galeão. É com você, Salazar. À vontade aí, mostrando a saída do Ancelotti, a chegada do técnico da seleção brasileira indo pro hotel. Quer ver?
Eu vou pedir, inclusive, Garrafa, estamos posicionando aqui. Vamos passar por aqui, Braguinha. Vamos mostrar essa movimentação aqui. Dá uma olhada, Garra. Mostra quanta imprensa tem por aqui agora. Dá uma olhada, Garra. Por isso que a gente estava atrás da câmera, não dava para mostrar tudo. Lá para o outro lado também, muita gente da imprensa. O pessoal da segurança aqui com o gradil à frente. Já já isso aqui vai ser aberto para passar a comitiva do Carlos Ancelotti, que vem com 5 auxiliares. Já já a gente pode detalhar sobre isso, porque o Carlos Ancelotti traz 5 auxiliares, sendo que um deles é o filho dele, o genro dele também faz parte dessa comissão, são 4 italianos, um inglês, além dele próprio, Carlos Ancelotti. E olha só que coincidência, né? Depois da primeira convocação, o primeiro trabalho dele junto com os jogadores vai acontecer no CT Joaquim Grava, o CT do Corinthians, aí em São Paulo, assim como a primeira partida aqui no Brasil, porque a seleção vai enfrentar o Equador fora de casa na estreia do Ancelotti e na sequência vem para o primeiro desafio com o Ancelotti no comando aqui no Brasil e ele vai acontecer na Neoquímica Arena contra o Paraguai. Vamos deixar, se possível, Chile, resgatar a chegada aí do Ancelotti para ilustrar. Ele passou com o boné da Confederação Brasileira de Futebol, como disse o Salazar. Salazar, mostrando ainda esse ambiente, por favor, mostrando esse ambiente. Ó, tá aí, ó. A chegada do Ancelotti, esse é o momento, ó. É o boné da Confederação Brasileira, né, Paulo? Olha lá. É. Vamos ver. Ele dá um tchauzinho apenas, a gente tá resgatando essa imagem. Nossa equipe trabalhando rápido, ó. Ele passa por ali. Deu um tchauzinho. É normal, né, Paulo? Ó, aquele ali deve ser o filho dele, camisa número 11, né? É toda a família. Toda a família. Viu? Ô, Paulo, o comportamento do europeu, o próprio Maurício, você, o Miller, né, jogaram na Europa, é um comportamento um pouco mais frio do que nós aqui, latino-americanos, né? Os latinos, não é? Sim, mas... Só um tchauzinho e tal e nada mais. Mas o Ancelotti, ele é muito aberto, viu? O Ancelotti, ele é muito aberto, ele é muito carismático, até porque os momentos que eu estive com ele conversou... E é um cara muito especial. Tá certo. Então eu peço que o Salazar, assim que tiver a saída do carro, o Salazar nos chama novamente. Ó, aí já está mostrando. Ó. Pode mostrar essa imagem que o Braga está fazendo? Ó. É naquele furgão que está o técnico da Seleção Brasileira ou no carro, aliás? No furgão, né? Eu acho que ele entrou no carro de trás. No carro de trás, é isso? Então tá certo. Assim que essa comitiva se movimentar, o Salazar já entra com a imagem e a gente mostra. E eu volto aqui, vamos ficar... Deixa a imagem na TV. Pode deixar a imagem aqui e o Diego pra gente seguir pro outro lance polêmico, falando do emocional na batida de pênalti, Diego. Então, acho que quando você está sem confiança é muito complicado para nós jogadores quando está de frente para a marca do pênalti ali. Então, acho que ele hesitou um pouco, ele mudou a batida, então acho que ele perdeu o time na hora e foi muito feliz o Rossi. Tá certo. Então vamos pro próximo. Se esse lance deu uma polêmica danada, enquanto a gente continua aqui no carro, mostrando a imagem da chegada do técnico da Seleção Brasileira, o Carlo Ancelotti, vamos pro outro lance polêmico que abriu o caminho para a vitória, o lance do pênalti no Arrascaeta. Chile, coloca pra gente, enquanto a comitiva do novo técnico da Seleção Brasileira, o Carlo Ancelotti, continua no aeroporto do Galeão com o Thiago Salazar. Vamos ver o lance do pênalti. Tá ali. É o Murilo, né? Aí, ó, ele faz a finta. Começa com você, ô Diego. Ele faz a finta, a imagem. Olha, drible de corpo. Então, tem a mão, mas uma mão que não para, não derruba nada. Então, aí, não. Calma, é o Diego Maurício. Pois não, Diego. Eu tô nessa dúvida há muito tempo de ser pênalti ou não. Se isso foi suficiente para causar o pênalti. Eu acho que ele não queria fazer o pênalti, mas o sem querer também é pênalti no futebol. Quando você faz... Não foi tão forte o puxão, só que ele deslocou o Arrascaeta, então eu penso que... Você acha que essa mão desloca o Arrascaeta? Desloca. Pra você, Miller, pênalti ou não? Pra mim, já vou antecipar, eu já tomei uma goleada mesmo, que quer tomar outra goleada? Pra mim não foi absolutamente nada. Pra você, Miller? Pênalti, até porque, como o jogador disse, o Arrascaeta dá um drible de corpo, né, no Murilo, né, e aquela mão ali já tira o equilíbrio já do jogador. Pode ver em jogadas de cruzamento. Olha lá, Miller, ó, essa mão tira o equilíbrio? Lógico que tira. Poxa. Com carinho, isso aí. Ele tá vindo em alta velocidade. Se é no meio do campo é falta, então dentro da área... Já viu essas jogadas cotidianas de cruzamento dentro da área? Né? Às vezes o zagueiro, o atacante sobe e o lateral faz o quê? O lateral só faz assim.
Já tira o equilíbrio do... Então a gente teria 200 Ó, pênaltis. o Ancelotti saindo nesse momento, pra ó. mim foi pênalti. O Mesa Redonda mostrando o Carlo Ancelotti seguindo pro hotel. É isso, né, Salazar? Vai lá. Exatamente, Garrafa. Aqui agora o Carlos Ancelotti saindo neste carro preto que vocês estão vendo. Ele tá ali no... Opa! Todo esse atropelo aqui, muita gente aqui trabalhando, muita gente da imprensa, normal, aquele tumulto que todos nós aí já passamos por isso. Agora o Braguinha tá voltando para mim, vamos posicionar aqui. Eu tava até procurando, eu quero encontrar aqui, vocês estavam falando da imprensa internacional, tem muitos amigos aqui da imprensa internacional, vou procurar, inclusive um deles para a gente conversar, bater um papo sobre essa repercussão lá fora. Mas, Garrafa, é isso, conforme previsto, a gente acabou flagrando aqui, mostrando ao vivo, valeu a pena toda a concentração. Ficamos todo esse tempo aqui nas grades aqui do Terminal 2 do aeroporto do Galeão, aqui na zona norte do Rio. O Carlos Ancelotti passou por aqui, entrou no carro com toda essa comitiva, como eu disse agora, vai direto para a Barra da Tijuca. Passa a noite lá, porque o hotel onde ele será apresentado fica ao lado, também na Barra da Tijuca. E aí amanhã também estaremos lá para fazer todo esse acompanhamento da primeira convocação dele, da primeira entrevista dele e também da apresentação oficial ao lado do novo presidente da CBF, inclusive o Samir Chaude, que foi eleito, na verdade proclamado, né? Não teve nenhum candidato concorrente nesse domingo aqui no Rio de Janeiro. Muitas informações, eu passo a bola para você e estou à sua disposição, meu amigo. Combinar, Salazar, o tumulto já acabou, segura aí com a nossa equipe, parabéns a você pelo trabalho, parabéns ao Braguinha, o Rafael, é o Rafa Leão, né, que tá por aí também, parabéns à nossa equipe, e na sequência a gente vai desenvolver os assuntos aqui do Mesa Redonda, e mais à frente a gente volta com a eleição na CBF e questões sobre Carlo Ancelotti. Segura aí então, o Salazar volta daqui a pouco com quem tava a palavra, quer dizer que os ex-atletas aqui entendem que foi pênalti no Arrascaeta, Ele é não é isso? ex-atleta, pelo amor de Deus, tem que encerrar a carreira do Diego Maurício. Ah, o Maurício já deu voto também. Não, Foi o foi primeiro. ex-atleta. Não, que eu tô falando dos dois aqui. Ah, os dois, tá bom. Não, falta o Paulo Sérgio. Não, falaram, é que eu achei que o Maurício já deu voto. O Maurício também foi pênalti, é isso? Sim. O Maurício foi no VAR aqui no intervalo, ele Então tá bom, deu a então ideia do com os jogadores, nós, tá 3-0. É pra você, Alex, foi pênalti ou não? Ah, vocês podem falar o que Você vocês não quiserem. viu também? Vocês podem falar o que vocês quiserem de mim. Isso aí, se for pênalti aí, eu paro. Não, então para. Ah, eu vou parar. Para. Democraticamente, o senhor respeita o voto pois dele. é, não respeita nada. Não. Ele falou, então paro. Tá, mas não é você então, que tem que não falar. precisa falar isso, É a então Michele paro. que tem que falar, não você. Então paro. Foi pênalti. E vou mais além. Não, presta atenção. Você já presta falou. atenção. Presta atenção. Não, eu não falei. Não? Ele gosta de falar, ele gosta de falar em cima de todo Então o mundo. senhor pode não falar. falei. Então Posso tá bom. falar? Foi pênalti ou não? Me Pode desculpa, falar. pode, claro. Eu falei. Falou. Então Eu falei, jogador? Não falei, falei, tá tá bom, vendo? calma. Deixa Deixa eu acabar de falar. Já pode que você não falou ainda, deixa eu acabar de falar. Você viu o passe do Luiz Araújo? Não vi nada. Eu só vi o seguinte. Eu vi o Arrascaeta passando pelo Murilo. O Murilo, claro, na reação tentou barrar o Arrascaeta. Quando o Arrascaeta sentiu Ele um se toque... joga, ele sente o toque e se joga, Quando o Arrascaeta gente. sentiu Deixa um só toque... naquela imagem de baixo, gente. Quando o Arrascaeta Impossível, sentiu um gente. toque na camisa dele, ele saltou como se fosse Diego, uma você piscina. viu o que ele falou? Quando ele passou o Murilo deu um toque. Ei, jogador, ele passou o Murilo. mas deu um Futebol toque não no tem corpo. toque. Futebol é igual Olha vôlei. lá, Mas esse toque essa não imagem aí, pode. Paulo. Que não pode. Esse toque não pode, Não pode porque nada, ele já então. tinha passado. Então vou em cima do que o Xará falou. A gente deveria ter 300 pênaltis por jogo. Tá bom. Imagina Chico o Lang, pra cruzamento você, na área. pênalti ou não? Isso aí na área, Olha, todo irmãos, cruzamento tem 200. Pra mim, numa boa, falando pra você, não foi. Não foi. Não foi. Então, pô, Porque empatamos aqui, hein? esse toque não é Claro que suficiente não, o jogador pra malandro sabe derrubar disso. o Arrascaeta. Vocês estão com Ele se complô joga, aqui. ó, ele vai se jogar Ó, agora, ele- ó. Ai, socorro! Ah! Tá vendo? Essa imagem, Olha o essa joelho imagem. dobrando. Foi? Você se lembra que a gente Foi tinha... nada isso Ó, aí. não mexe a camiseta, gente. Olha lá. Ó, e sem contar mexe a que... Olha lá, ele vai se jogar quando não Olha tem lá, mais mão. Nossa senhora, me derrubaram, tomei no Que o tiro. Miller, o Miller não tá concordando. Não, o Miller, o Michele, Não, é o pra mim seguinte. foi pênalti. Foi pênalti. Michele, Foi pênalti. Michele, tá 3-3, Aquele Michele. toque na mão do Mas serve pra desequilibrar Acho que desse não. jeito? desequilibra o jogador. Não deixa o Miller te influenciar, Michele, calma. Desequilibra o jogador. Claro que não. Todo atacante dentro da área. Jogador, mas não tá um pouco desproporcional? Todo- É isso aí, Michele, grande Michele. Ô, Mi, Não, joga- a distância do Arrascaeta é essa daqui, ó. Quer dizer, Aí ele, Paulo, com o corpo, Paulo, ele dribla Paulo. o Murilo vai com o braço Paulo. Assim, ó, e tenta deixa eu segurar. Paulo, fazer por gentileza, vem aqui, Vou ter que Paulinho. fazer de novo. Vem aqui, Paulinho, por Deixa eu fazer gentileza. com o Paulo. Vem só fazer um negócio, vem cá. Vai, faz Eu aí. quero que o senhor caminhe. O senhor tem uma missão. Tá, Vai. você vai caminhar em direção à câmera, daqui até ali. Vai encenar. Tá? Se em algum momento, cuidado, eu não prometo que eu não vou colocar força, intensidade. Se em algum momento eu fizer um movimento que
possa cair, você só avisa. Não vai cair, que eu não quero. Quero ser inteiro. Atenção, você Cuidado vai com o andar. cenário, cuidado. Vai, vamos lá. Você tá andando Vai, até aí. vai. Fica assim, quer ver, ó? Tá, Daqui. isso aqui. Ele tá aqui, ó, ele tá aqui, porque ali no lance você vai ver assim. Aí Você vai pra lá. Aí não, aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Ao contrário. Aí você vai fazer o quê? Eu tô bem a fita. Você já Não, passou. você vai fazer isso aqui também. venho pra cá. Aí eu venho pra cá. Aí Que eu que cê- faço assim. Aí o quê? Vai. Aí o quê? Aí Você já você- tocou em mim. E aí? Pelo E fato de você tocar. Não, vamos fazer então agora. não, Agora vamos não. fazer. Eu vou Tocar fazer o não. toque. Faz a finta e eu venho. Vai. Tocar não configura pênalti. Vai embora. Tá vendo? Aí Vai. eu vou. Esse Mas toque- cai! Não é possível. Não, caiu então, não, caiu eu fiz o movimento pra te derrubar. Esse toque não Esse configura toque não pênalti. configura Não, pênalti. não, Esse toque é não configura pênalti. pênalti. é Toda pênalti. essa encenação feita pro voto de Michele Janela. Olha- Tá 3-3, Michele. Você que Não. vai definir a parada. Não, o Miller achou que foi pênalti. Tá certo. O Paulo achou que foi pênalti. Diego foi Maurício pênalti? também. Pênalti. Achou que foi pênalti. Mas eu achei que foi muito leve o toque. Vai ser um Aê, pênalti. Michele! Não, calma. Boa, não, ela Michele. falou que foi leve. Ela não to- falou não, ainda foi- aqui. deixa E não eu foi ver. pênalti. Mas Mas ele joga depois, Michele. Foi quase um carinho, entendeu? Tipo, não Seria foi... mais ou menos o que eu fiz Ó, com o Paulo, tocar no Paulo aqui no 8º foi andar, assim, ele ó. cair lá no térreo. Tipo assim, ó. Ó. Aí? Você vai cair. Olha. Entendeu? A gente tenta fazer assim, ó, jogador. Não, pode ser, Entendeu? pode ser que ele valorizou um pouco. É claro. Pode Aí, ser. ó. Ah, que ele é valorizou isso, mas muito. tem- Aliás, mas merecia é um pênalti. cartão Tá vermelho. certo, isso aí, pênalti. Diego. É isso aí. Tá bom. Até Michele, porque- resumindo, foi pênalti ou não? Até Não porque foi nada. Não se, foi nada. Se um jogador, se um zagueiro dentro da área, ô Rafa, ele abre o braço assim e a bola bate no braço dele. É pênalti. E aí? É pênalti. É igual o primeiro pênalti. O zagueiro faz assim, a bola bate no braço dele. O que é? É pênalti. É pênalti. Como é que fala os árbitros aí? Hã? Toque, envolveu. Braço aberto, ocupando espaço. A envergadura, transcendental. Ô, meu, para. Bom, vocês perderam. foi Tá, pênalti. aqui, democrática. Agora Quero eu saber vou você em jogar do casa, outro nas lado. redes sociais. Vai com a gente. Arbitragem Eu é quero uma ouvir os vergonha. técnicos. Vamos ouvir os técnicos, o que eles falaram sobre a arbitragem do Ramon Abate Abel. É isso, né? É, e o pior é o Wagner Hilwey, que é o VAR. Esse é o pior do Brasil. Tá? Então a gente vai ouvir o João Martins, porque o Abel estava em home office, porque estava expulso, né? E o Felipe Luiz. Vamos ouvir. Separa então, Chile, e acho que sobra pro Brasil, né? Vamos lá. Sabíamos depois de marcar um pênalti ao Palmeiras, a obrigação do Palmeiras é fazer gol, porque depois vai ser sempre contra. Já marcou um, agora vai ser sempre contra. É assim que funciona aqui, é assim que nós temos que viver, por isso é que muitas vezes nós nos revoltamos tanto, porque nós só queremos que as regras sejam cumpridas. E o segundo pênalti só me resta rir, porque mais uma vez o Sr. Wagner decidiu o jogo, o Ramon mandou seguir, está a 1 metro. Toda a gente viu que o futebol é um jogo de contacto. Se o Murilo tivesse agarrado, eu era o primeiro a dizer agarrou, é penalti. Agora o Murilo usou o corpo dele para ganhar posição simples, né? E se nós formos ver o Arrascaeta quando está a cair, já estou a olhar para trás a dizer marca penalti. E o Ramon teve a coragem no momento de deixar-se seguir, mas depois a pressão é tanta, a pressão externa é tanta que o VAR chama e condiciona ao máximo com imagens paradas e quando assim é, eu sei que o penalti foi marcado porque houve um penalti no primeiro tempo, e nós só queremos que as regras se cumpram e é inacreditável como há regras aqui que cada um faz à sua maneira, e isto chama-se amadorismo. Não pode acontecer o que aconteceu hoje. Primeiro que tudo, eu começo sem desculpas por causa da eficácia que não tivemos, mas independentemente disso tudo, as regras são para se cumprir, e hoje foi claramente um jeitinho brasileiro. Ô, João Martins, precisava com essa história de jeitinho brasileiro, velho. Pô, você tá ganhando seu dinheiro aqui no Brasil, tudo é jeitinho brasileiro. Isso aqui não tá bom, velho, desculpa. O aeroporto, acabou de... Tá aberto o aeroporto, inclusive. Pô, velho, mas toda hora essa história de jeitinho brasileiro. Quantas vezes o Palmeiras foi privilegiado com erro de arbitragem? A arbitragem é péssima no futebol brasileiro. Daqui a pouco a gente vai pro jogo do Corinthians. Teve hoje o Grêmio. O Grêmio, a semana passada, com o CSA, garfaram o Grêmio. E, hoje né? ajudaram hoje. Aí hoje ajudaram. A arbitragem é ruim. Ponto. O Palmeiras várias vezes foi privilegiado. Então para com esse negócio de jeitinho brasileiro. Vamos analisar o futebol. Sabe? Vamos analisar o futebol, João Martins. Você tem razão, Gato. Tá, vamos dar uma segurada. Pô, mas sabe? tirando isso que ele falou do jeitinho brasileiro, o resto ele tá certo. Aí tudo bem, mas precisa terminar com uma alfinetada. Não precisa. Repito, você está ganhando pão merecidamente com o seu trabalho, um ótimo trabalho na comissão do Abel, aqui no Brasil, cara. O jeitinho brasileiro é ótimo. O jeitinho brasileiro é show de bola. Dá uma segurada, vai. Tá boa, vamos. Tem um ano inteiro pela frente. Vamos lá, quiser vir aqui trocar uma ideia com a gente sobre o jeitinho brasileiro, depois vai comer uma pizza com a gente, tá tudo certo.
tá? Mas, pô, toda hora, desculpa, mas enche o saco, velho. O programa tá tão leve, mas tem coisa que a gente tem que dizer. Isso aí ele foi mal mesmo. Vamos ouvir o Felipe Luiz falando de arbitragem. Vamos lá. A arbitragem é protagonista para que lado? Não, eu vou continuar sem opinar dos árbitros. O pênalti do Varela, ele disse que bate na perna dele primeiro, e o pênalti do Arrasca, obviamente que é pênalti, não tem para onde correr. Mas, repito, prefiro não opinar sobre os árbitros, já dei minha opinião, já acho que eles têm muita cobrança pela frente. Tá certo ele. Mas hoje porque acabou favorecendo o Flamengo. Lógico. Né? Porque é assim, cada um olha pro seu umbigo. Por isso que a gente não tem formação de liga aqui, ô Diego Maurício. Aqui não tem, nós temos 2 ligas. Tá? Falta uma, vai pra outra. Aqui é uma confusão mesmo, né? Mas cada um fala quando você é prejudicado. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai ver o pessoal do Atlético Mineiro. Teve lá um lance para expulsão. Assim é o comportamento que a gente espera dos profissionais. O pessoal do Atlético, o Cuca e o próprio Lianco, falaram que o Lianco disse que ele devia ser expulso e o Cuca também. E o árbitro não expulsou. Isso é legal. Ô, Garrafa. Isso é legal. Mas uma coisa que a gente tem que destacar é o seguinte, coisa técnica que eu gosto. O auxiliar do Abel fez as suas mudanças. O Rafael Veiga entrou numa tiriça danada. Não tem jeito. Não foi bem. É diferente do Ayrton Lucas e do garoto lá que entrou voando. Verdade. Quer dizer, contra a qualidade no argumento. O time do Flamengo, repito, já falo, desde 2019 falou isso. Tem razão. É o melhor time da sua América. Quando você erra contra um time assim, o Flamengo não tem misericórdia. É letal. Não conhece essa palavra. Pode ver, os erros do Palmeiras também penalizaram o Palmeiras. E o segundo gol foi muito bonito. O garoto dá um passe sem olhar para o Ayrton Lucas, que entra e dá uma chapada no canto do Everton. Quer dizer, o Flamengo aproveitou dessa desestabilidade do Palmeiras do primeiro gol e fez o segundo gol. Mas a qualidade do Flamengo é indiscutível, principalmente no banco de reserva. E eu não concordo quando fala que favoreceu o Flamengo. O Flamengo teve só chances, concluiu em gols. Exatamente. Foi o que a gente discutiu aqui. Ô Diego Maurício, para você, elenco, não time, elenco. Quem tem um elenco melhor? É Flamengo em relação ao Palmeiras? É o Flamengo, para você, na sua opinião? Cara, eu gosto dos 2 elencos, eu gosto dos 2. São estilos diferentes, eu gosto dos 2. Tem pessoas que gostam mais do estilo técnico, claro. O outro mais do estilo mais direto, que é o Palmeiras. Então acho que o futebol é tão bom porque dá pra jogar dos 2 jeitos. É porque você olha pro banco de reserva do Palmeiras hoje tem peso também, né? Mas não surtiu efeito, como disse o Miller. E o Flamengo e o Palmeiras, cara, sempre, todo ano, com garotos diferenciados que vem da base. Hoje entrou no Flamengo hoje o Rian, que entrou muito bem. O Palmeiras também sempre tem o Estevam, outros. Então, garotos da base fazendo a diferença. E foi a intensidade também, né? A intensidade. E outra coisa... Porque o Flamengo é um time técnico, né? E muita gente analisa o Flamengo por esse ângulo. Mas, na verdade, hoje, além da técnica, ele teve a intensidade. Né? Muito maior que a do Palmeiras. E a eficiência, né? E a eficiência. Quando o Palmeiras abusa do direito de perder gols contra um time menor, ele ainda consegue... Um jogo desse tamanho, não pode, cara. São as equipes que estão brigando pelo título. Se o Palmeiras faz o primeiro hoje... se faz 1-0 é outro jogo. A história era outra, né? É a tal da eficiência. Garrafa, e aí o João Martins tem razão. Um jogo grande desse, quem que não gosta? Que jogador que não gosta de jogar uma partida dessa? Todo mundo gosta de jogar. Agora, aí o Veiga entra. Tem que destacar também, Xará, que o Estevão não viu a cor da bola, porque o Alexandre jogou muita bola. O Estevão foi mal hoje também. O Alexandre jogou muita bola. Toda a defesa ali, né, muita jogador. O Léo Ortiz... É um belo lateral. Léo Ortiz e o Léo Pereira... Os dois foram demais, foram monstros. E você falou do Ayrton Lucas, então separa o gol do Ayrton Lucas pra gente ver. Golaço. Foi o gol que decidiu, né? Foi o gol que decidiu claramente a partida, mas antes, o Zé Paz chegou há pouco aqui na nossa redação, e o Chile está me lembrando que o Zé Paz trouxe mais uma situação de confusão lá no Allianz Parque, em relação à arbitragem. Se a gente fez aqui polêmica na votação democrática, e está tudo certo, quem achou que foi pênalti, quem achou que não foi pênalti, e você em casa também, está tudo certo, mas o Zé Paz falou que o negócio de arbitragem rendeu. O Zé Boto, que é homem forte do Flamengo, em entrevista acusa, veja só, o Zé Boto, homem forte do Flamengo, acusa dirigentes do Palmeiras de tentarem invadir vestiário de árbitro. Que história é essa, Zé? Vamos ouvir o Zé Boto. Não devia ser árbitro vir aqui falar sobre arbitragem, mas é triste ver um jogo, que é um jogo até bem disputado, contra uma equipa muito boa, como é o Palmeiras, e ver o treinador deles a falar de arbitragem.
ver ali dentro um dirigente deles a invadir a cabine do árbitro, como se eles tivessem razão de queixa do que se passou ali dentro. O que se passa ali dentro é um penalti que é fora da... Penalti não, uma falta que é fora da área, que o árbitro transforma em penalti. Um penalti que ele não marca e que tem que ser o VAR a chamá-lo. Um pisão no Luís Araújo que dava o segundo cartão amarelo ao jogador do Palmeiras. E o que a gente vê é o Palmeiras a queixar-se do árbitro, uma coletiva inteira a falar do árbitro e da arbitragem, e um dirigente deles a invadir o vestiário do árbitro. E isto não pode ser assim. Acho que quem quer um espetáculo bom e saudável não pode entrar por este caminho, e a CBF tem que pensar na arbitragem, tem que pensar bem e não se deixar pressionar por coisas destas que são do tempo não é do tempo, é do terceiro mundo. Aquilo que se vê ali dentro é do terceiro mundo. Bom, é outro, já meteu um terceiro mundo também, é hoje, hein? Os caras estão afim de tirar uma, tava indo bem. Não, mas ele falou que chutar a porta do árbitro que é ter coisa de terceiro mundo. Ele foi específico, né? Agora, se chutou ou não chutou, a gente não tem prova. A gente tem algum retorno do Palmeiras sobre isso ou não? Ou a informação do Zé Paz, aliás, pode deixar as imagens aqui, o Flamengo está desembarcando no Rio de Janeiro nesse momento, Mesa Redonda mostra, pode separar as imagens, deixa as imagens aqui enquanto o Alex fala. O Anderson Barros, a informação é que o Anderson Barros teria ido, tentou lá invadir o vestiário do árbitro. O Boto não quis falar o nome do Barros, mas o dirigente que, segundo as pessoas que estavam no Allianz Parque disseram, ele estava se referindo ao Anderson Barros. E o Anderson Barros já se manifestou dizendo que isso é uma mentira, que o Boto foi um mentiroso e que ele vai falar pessoalmente para o dirigente do Flamengo que ele foi mentiroso ao falar isso. Então aí é uma guerra de palavras que a gente não tem como dar uma opinião certa, porque nós não temos provas, não temos imagens e nós não vimos se de fato alguém do Palmeiras foi lá, invadiu ou não o vestiário do árbitro. Fica palavra contra palavra. Não, tentou invadir. Não é que tentou seja. Invadir, chutou a porta. Sim, mas se o Anderson Barros falou que isso é mentira, então fica um contra o outro. É a palavra de um contra a de outro. Vamos ver então, com a palavra, né? O Anderson Barros, aliás, se quiser entrar em contato com a gente, se manifestar agora, seria um prazer. Num passado não tão distante, funcionava assim, né? Já ligava aqui, não fui eu que estava lá e tal, enfim. Hoje é nota oficial. Olha, só estamos vendo nesse momento, o ônibus do Flamengo já encostou lá no Galeão para receber a delegação do Flamengo. O Salazar continua lá, se tivermos alguma coisa, a gente mostra aqui para você. O Ayrton Lucas fez um golaço, como disse o Diego Maurício. Põe na tela, Chile, por gentileza, enquanto o Flamengo está desembarcando no Rio de Janeiro. Mesa Redonda está lá acompanhando também o desembarque do Flamengo. Vamos ver o gol. Eu começo com você, Diego. Fala do lance pra gente. Para mim, o passe do menino Rian foi espetacular, porque todo mundo esperava que ele fosse dar o passe pro Michael, que era o mais óbvio, né, na direita. E ele, virando o pé, deu o passe espetacular. A gente vê que o cara é diferenciado quando dá um passe desse. Então, é um menino da base do Flamengo, que pode ser o próximo a crescer e ser vendido também, né? Como Vinícius Júnior, como Paquetá, como entre outros. Miller, a sua visão do lance, além do mérito foi meio gol, né? do mérito do Flamengo, teve erro de posicionamento e defesa do Palmeiras? Sim, claro, até porque a origem da jogada é um lateral. A origem da jogada é um lateral. O lateral errado, viu? Tudo bem, mas foi o lateral cobrado pelo time do Flamengo. Sim. O Palmeiras, a defesa come mosca, e aí esse garoto dá esse passe que eu gosto, um passe surpresa, sem olhar. Pode ver, ele vira pra lá e dá um tapa, vira o pé. Aí deixa o Ayrton Lucas no atu pertu com o Everton. Ele não tem jeito pro Everton, né? O Ayrton Lucas chapou no canto direito do Everton, mas a jogada do Flamengo foi bonita, porque o garoto entra com personalidade e joga muita bola. Né? Pra você ver, contra um time grande que é o Palmeiras, um timaço, quer dizer. Então acho que aí que você vê o grande jogador. Ele quase não jogou, o garoto né, jogador? E outra coisa. Estreando. E tudo em alta velocidade, né? Exatamente. Aí que você vê a mão do treinador. Exatamente. Você vê a mão do treinador porque ele deixa o Alexandre. Ele tira o Luís Araújo e coloca o Ayrton Lucas. Coloca o jogador de mais velocidade. Claro. Porque normalmente o Ayrton Lucas que seria um outro lateral. Ele joga com dois jogadores ali naquele setor, aproveitando a velocidade e a fraqueza. Tanto é que o Ayrton Lucas faz o gol ali e uma chapada legal. Você também, corneta é um Abel, né? Mas todos os treinadores estão colocando dobra de lateral agora, né? Isso aí. Começou com ele, todo mundo nessa... ele, agora mas só que o Ayrton Lucas, ele entrou como um segundo volante, né? Só que como ele é muito leve, né? Ele, fisicamente ele é muito forte, garoto ainda, novo,
ele acompanha a jogada e acaba fazendo o segundo gol do Flamengo, decretando a vitória do Flamengo. E ele entra no lugar do Luiz Araújo. Luiz Araújo que mais Ele que entra no sentiu. lugar do Luiz Araújo, que cansou e tomou uma pancada na canela. Então que é tava jogando bem. importantíssimo essa questão do treinador. O né? elenco, Bom, né? o próprio... o elenco, né? O elenco foi Mas muito bem. a tendência, Garrafa, a tendência, todos nós sabemos disso, a tendência é os dois caminharem até o final do campeonato assim. Sim, sim, sim. A próxima semana que vem, o Palmeiras passa, o Flamengo passa o Palmeiras, depois o Palmeiras passa o Flamengo. Quer dizer, esse dilema, essa dinâmica dos dois lá em cima, vai ser até o final do campeonato. Só tô um pouco, desculpa. Pois não, Alex. Só estou um pouco apreensivo quanto ao Paulinho, que foi contratado para ser titular do Palmeiras e ele hoje de novo entrou no segundo tempo com a roda presa e um pouco fora de ritmo. Não sei quanto tempo mais ele vai precisar para entrar no ritmo ideal, já que a contratação foi muito cara, foi muito esperada e um jogador para ser titular, inclusive para ser o substituto do Estevão quando ele for embora. Tem um tempinho ainda para isso, mas a gente tem que ficar de olho para ver a evolução do Paulinho no Palmeiras. Ô, Chile, prepara para mim a tabela de classificação, porque Palmeiras e Flamengo, daqui até o Mundial, tem apenas uma partida cada um. O Palmeiras tem o Cruzeiro jogando lá em Belo Horizonte e o Flamengo enfrenta o Fortaleza no Maracanã. Gente, então olhando a tabela aqui, ó, diferença cai para 1 ponto. Palmeiras 22, Flamengo é o segundo 21, Cruzeiro é o terceiro 20. Cruzeiro, hein? O Bragantino pode chegar a 20, ou seja, até a próxima rodada, Palmeiras e Flamengo vão estar brigando pela liderança. E é Cruzeiro e Palmeiras em Belo Horizonte no próximo jogo. Cruzeiro e Palmeiras. Tem E o Flamengo enfrenta o Fortaleza. Em casa. Então, o Palmeiras contra o Cruzeiro faz quantos pontos, Miller, lá em Belo Horizonte? Olha, o Cruzeiro esse ano tá bem, né? Tá crescendo. Exatamente, terceiro lugar do campeonato, uma campanha até agora muito boa. Jogo no Mineirão. Jogo no Mineirão. Olha, não sei não, mas pra mim empata. Empata. Palmeiras pro Miller chegaria a 23 e o Flamengo com Fortaleza? Pra mim o Flamengo ganha. Maracanã, Flamengo Maracanã, ganha. né? Então o Flamengo iria a 24. Passaria um ponto. Passaria. Chico, pra você, o Palmeiras faz quantos pontos contra o Cruzeiro? Nenhum. Nenhum. O Flamengo contra o Fortaleza? Flamengo na cabeça. 3 pontos. Flamengo passa pro Chico. Diego, uma previsão aí. Acredita no Palmeiras contra o Cruzeiro, mas é um jogo faz 1 ponto, nenhum ou 3? O Palmeiras só ganha fora, né? Então, Bem lembrado. em casa ele sempre tropeça, fora ele ganha todo mundo. Então, se acontecer, 3 pontos Palmeiras, o Flamengo também deve... Mas também o Cruzeiro também é complicado. Não é fácil, é claro, O né? Cruzeiro também não perde também pra Mas mais tudo pra bem, ninguém, pra Cruzeiro. você, possibilidade real do Palmeiras ganhar, o Flamengo também ganharia, ficaria pra parada do Mundial 1 ponto de diferença. Sim. Alex Miller, Palmeiras faz quantos pontos em BH? Em cima do que o Diego Maurício falou, dos últimos 20 jogos fora de casa, o Palmeiras ganhou 17 e empatou 3. São 20 jogos sem perder com 17 vitórias. E no meio de semana tem Libertadores que não vale pra nada porque o Palmeiras já é o primeiro. Deve colocar o time C. Eu acho que o Palmeiras ganha do Cruzeiro e o Flamengo ganha do Fortaleza. Então permanece pro Mundial, Permanece. o Palmeiras vai pro Mundial com 1 ponto. Paulo Sérgio, pra você? Sempre lembrando que o Cruzeiro tá ganhando do Fortaleza lá. Tá ganhando lá. Então já tem uma crescente muito boa. Tem que ficar ligado com o Cruzeiro. Então eu creio que o Flamengo passa. O Flamengo passa, então. Michele, o Palmeiras com o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, faz 3 pontos, empata, faz 1 ou perde? Palmeiras ganha, Faz 2 três. a 0. E o Flamengo ganha do Fortaleza. E o Flamengo vai ganhar do Fortaleza. Então, para Michele também termina com 1 ponto de diferença. Eu vou com o Palmeiras ganhando lá, cara. Eu vou nessa linha de vocês. O Diego me lembrou aí. O Palmeiras está com um retrospecto muito bom. O Palmeiras faz 3 pontos, o Flamengo faz 3 pontos e o campeonato fica beleza, 1 ponto de diferença. O mestre pra gente ir pro Corinthians, porque se tem polêmica no Palmeiras, o que não vai faltar é polêmica no Corinthians. Mestre Alberto Helena Júnior, Palmeiras e Flamengo, direto da Mestre Caverna. Alô, mestre. Ô, meu amigo, que saudade, cara. Saudade também do bom futebol brasileiro, né? Você pode contar aí que os 2 maiores elencos do país, que são o Palmeiras e o Flamengo, que brigam pelo campeonato lá na ponta, jogam muito intensamente e razoavelmente no nível técnico, né? Foi assim esse jogo, ganhou o Flamengo, que tem um elenco um pouquinho melhor que o do Palmeiras, aliás, são os 2 melhores elencos, mas graças também
O Palmeiras perdeu um pênalti e perdeu um gol de última hora lá, cara a cara com o goleiro que o Rossi salvou. O Flamengo é um pouquinho melhor, jogou um pouquinho melhor e mereceu a vitória por 2-0. O Palmeiras não tem muito o que fazer. Vai seguir em frente e está lá na liderança. Vai fazer o quê? Hã? Até já. Até já, obrigado. Bom, a gente vai falar do Corinthians, só que antes, obviamente, né, o Chile me lembrou, a Avalone não vai participar do programa? Claro que vai. A homenagem a Roberto Avalone com Alex Miller. E este Palmeiras e Flamengo, Avalone? Acontece, Garrafa. Acontece nas boas famílias. Qual família não quebrou pratos, não atirou copos? Hein, Chicos? Toda família tem os seus... Apesar de você, acontece. Hoje aconteceu, mas é bom para evitar um pouquinho a soberba. Era muita vitória, era muito diz que me diz. Eu mesmo já estava ficando soberbo. Eu já estava achando que ia ser campeão mundial invicto. Agora eu já acho que vai ser campeão mundial empatando algum jogo, perdendo um, mas no final ganha também. E levanta o bicampeonato mundial. Essa é a tendência, Garrafa. Concorda ou não, interrogação? Não, se você falou, tá falado. O Chicos concorda. Eu não concordo. Meu Deus, Chicos. Vocês não têm mundial. Continua mesmo, hein? Como é que vai ser o bimundial se você não tem mundial? Quem disse? Interrogação. Você é contra a história. Esportiva. A Gazeta Esportiva que deu o título. Então você trabalha onde? Na Globo Esportiva? Não, sim, na Gazeta Esportiva. Eu trabalho aqui que eu vai concordo lá, com vai isso. lá no arquivo da Gazeta Esportiva. Está lá estampado na capa da Gazeta Esportiva. Palmeiras, campeão mundial de 1951. Chicos, alguém futebol é história. Erro. E história alguém sou eu. Um grande erro. abraço da minha parte. Tchau. Tá aí a nossa homenagem ao grande mestre Roberto Avalone. Então, Chile, prepara aí o Corinthians. Tá preparando? Quem foi? O Silvestre que fez o Corinthians ontem, é isso? É isso, Silvestre, né? Não, quem? É, o Silvestre. Ah, mas tá certo. O Silvestre atualizou as informações. Foi lá em Belo Horizonte, jogo polêmico. Vamos saber como foi Corinthians. Ah, tem aqui o Flamengo chegando nesse momento. Vamos ver o Flamengo. Flamengo chegando para que a gente vá pro Corinthians, ó. Flamengo chegando. É isso, Salazar? Garrafa, a gente tem imagens aí para vocês recuperarem. O time do Flamengo acabou de chegar aqui no aeroporto de Galeão, voltando depois dessa vitória em cima do Palmeiras por 2-0. Eu estava até conversando com alguns amigos aqui, flamenguistas, que cobrem pelo menos o Flamengo. E por aqui o entendimento é que o Flamengo venceu apesar dos erros contra o Flamengo. Um pouco diferente do que vocês estavam comentando por aí. Você vê como são visões diferentes, mas acabamos flagrando aqui também a chegada do Flamengo. E foi até engraçado, porque enquanto estávamos posicionando a câmera para falar ainda da seleção brasileira, começou a encostar aqui o ônibus do Flamengo com os jogadores e a comissão técnica. A gente nem imaginava. Olha, a gente está vendo ali, parece que é o Boto ali. Não é o Boto. É o José Boto. José Boto ali. Ele podia vir falar com a gente, já que teve toda essa polêmica com o Barros, né? Mas vamos lá, passou para lá. Acho que não vai falar. Mas é isso, Garrafa. Estamos aqui agora acompanhando também a chegada do time do Flamengo. Legal, o Flamengo que na próxima rodada, como dissemos, pode assumir a liderança do campeonato. Encosta no Palmeiras. Agora sim, vamos saber como foi. O Chico e o Paulo Sérgio estão ansiosos para discutir. Corinthians 0, Atlético Mineiro também 0. E terça-feira o Corinthians tem uma decisão contra o Huracan lá na Argentina pela Libertadores. Se liga na tela. Sábado foi dia de Atlético Mineiro e Corinthians na Arena MRV. E o Timão teve duas boas oportunidades na primeira etapa. A primeira com Thales Magno, que ficou cara a cara com o goleirão, não calibrou a pontaria e mandou por cima. E a segunda nesse lance, aos 45 de Héctor Hernandes de cabeça. Do lado do Galo, o Hulk mandou um chute forte pra fora. Já o Rony, cara a cara com o Hugo, viu o goleirão corintiano fazer essa defesaça e ficar com a bola. O segundo tempo é bem verdade, foi marcado por um domínio maior do time mineiro. Hulk teve duas chances em duas cobranças de falta. Nesse lance aí, quase que uma lambança termina em um golzinho pro Galo, hein? Que perigo!
Agora, olha só essa cobrança de falta do Scarpa. Hugo Souza, mais uma vez, se esticou e evitou o pior. E não é que no finalzinho ainda sobrou tempo pra polêmica. Rubens deu uma entrada no bidon, recebeu o vermelho direto, mas o lance foi pra revisão e após a análise o juizão voltou atrás, trocando o vermelho pelo amarelo. E depois da polêmica ficou por isso. Atlético Mineiro 0, Corinthians também 0. Bom, ficou claro que o Dorival, né, preservou o time e ele está fazendo experimentos, né? Está testando jogadores em posições diferentes, já avançou o Ranieri, trouxe o Ranieri de novo para primeiro volante. Ele está fazendo, pôs o Félix Torres na direita, ele está fazendo algumas experiências para conhecer o grupo e ver aquilo que ele pode fazer daqui para frente. E mesmo com o time mesclado, Chico, o Corinthians foi lá e teve oportunidade para ganhar do Galo Mineiro e a gente vai falar na sequência de um lance que todo mundo reclamou, até os jogadores do Cruzeiro concordaram que o Lianco deveria ser expulso, Chico. Olha, me surpreendeu. O time me surpreendeu, não achava que ia render o que rendeu, porque era um time completamente desfigurado em relação ao titular. E uma coisa a gente tem que dizer, se esse jogo acabou 0-0 foi por causa do Hugo, né? Naquele lance do Rony, né? Ah, tem a defesa do Hugo. Aquele lance do Rony foi uma coisa que estou da pequena área. Vamos lance a lance então? Põe primeiro o lance, antes de chegar nesse lance da defesa do Hugo, do bom goleiro do Corinthians, vamos ver aí, tá aí o lance, mas vamos primeiro no lance do Thales Magno, Chile. É possível? O Thales Magno, ele perdeu um gol. Foi igual ao do Ayrton Lucas. Pertinho ali. Né? Vamos ver, aí ó. Igual ao Ayrton Lucas. O que acontece aí? Tinha que ter acertado pelo menos o gol, Diego. Foi um lance que era só tirar do goleiro, só que eu acho que botou muita força na bola também, esse campo também sintético também. É ruim sintético? Mas é o que tem, né? Mas eu acho que ele perdeu o gol. Uma grande chance. Mas você sabe que hoje em dia o jogador não dribla mais o goleiro, né? Infelizmente essa técnica, essa habilidade, não tem mais. O corte ali era pro lado direito dele, ou dá um corte, ameaça, faz alguma coisa. Mas, Paulo, podia até dar uma cavadinha. Não tem mais milha também não, pô. Ei, jogador, você já dava aquela ameaçada pra cá, dava um tapa pra cá e fazia o gol. Dá pra tentar entender o que ele quis fazer, Miller? Não, é bem verdade que ele não tinha espaço pra driblar o goleiro, até porque tinha dois jogadores do Atlético Mineiro, né, jogador? Mas só que ali ele deveria ter tirado a força da bola, né? Ele chapou muito forte. Sim. E não estou na cara do goleiro, como eu sempre falo, né, Chico? Estou na cara do goleiro cruzado, virando o pé, poderia ter maior possibilidade de ter feito o gol. Mas ele escolheu a pior opção, olha só. Ele chapa forte. Ele pegou embaixo da bola, e a bola né? acabou subindo. Não achei que foi um gol perdido tão absurdo. Se ele faz igual o Ayrton Lucas, acho que era gol, cara. Foi o mesmo lance. Agora, o que era pra ser gol foi a jogada do Rony. Você separou pior pra que gente, esse. né, Chile? Foi pior que esse. Não, peraí, antes do Rony, você quer ir pro Corinthians, não? Você tá de centroavante? Tô. Centroavante? Esse Hector Hernandes não dá, irmão. É? Não dá. Um espanhol vir pro Brasil pra fazer isso aí, deixa o brasileiro. Aí, ó. Então, tô falando. Quer uma boquinha? Tá aí, ó. Você não vai perder aquele gol de cabeça que ele perdeu. Você não vai. Então, ô Chicão, não é o Corinthians só não perdeu. Não. O Corinthians perdeu porque foi eficiente nos gols que tinham as chances que teve. Podia durante ser o jogo. 2-0 no primeiro tempo. No primeiro tempo. Porque jogou bem o primeiro tempo. Jogou bem o primeiro. Carrídio, fazia tempo, hein, jogado, que eu não vi o Carrídio jogar, se movimentar e tal, fazia tempo. O melhor do time, achei. Né? Um bom jogador, cansou no segundo tempo, normal. aí o time deu aquela caída, mas 2 lances que poderiam ser 2-0, Chicão. Podia ter voltado de Minas Gerais com 3 pontos, né? O que colocaria o Corinthians em 5º, 6º lugar. E poderia ter voltado mesmo, até, de repente, como não saiu o gol, como a derrota não fosse o ótimo goleiro Hugo, que está na pré-relação dos convocados aí. Não dá pelo pra pôr a cabeceada Dá uma olhada. Do Hector Hernandes. Gafa, esse gol que o Rony perdeu, pra mim, foi muito mais absurdo do que o gol que o Thales Magno perdeu. Cara. É gol perdido Isso mesmo? Isso é mais que pênalti, cara. O cara tá na frente do pênalti ainda. Se ele dá uma chapadinha de leve no outro canto, ele faz o gol. Sim. Né? Mas e o Hugo não conta a defesa dele? Também, lógico que conta.
Mas eu tô falando que se o Rony chuta melhor, ele faz o gol. Pô. Miller, o lance pra você. Sim, é claro, ele está de frente pro gol, é um ângulo diferente do Thales. Lógico. Né? Ele tem as duas opções de canto, quer dizer, ele chapa fraco na caída do Hugo, né? O Hugo é um goleiro rápido debaixo do gol, ele sai e já cai. Quer dizer, se ele chapasse forte, qualquer canto que ele, na chapada forte, ele fazia o gol. Foi o lance do jogo. Só que ele chapou fraco. Esse foi o lance do jogo. Não tira os méritos do Hugo. Não, absolutamente. Tem o reflexo dele em cima do lance. Claro que não tira. Não, e outra coisa, Tá pegando muito, né, gente? Ele defendeu e não deu rebote. Isso aí. Agarrou a bola. Vamos ouvir o Hugo? O Hugo fala da defesa, né? Dessa defesa aí e de tantas outras que ele tem feito com a camisa do Corinthians. Esse cara aí tá jogando muita bola. Vamos ouvir o goleiro Hugo do Corinthians falando dessa defesa e até da possibilidade de convocação para a seleção brasileira. Na tela. Foi um lance bem rápido, né? Onde o Rony acabou sendo cara a cara, mas eu fui feliz ali na reação, acertar o canto. E uma defesa difícil, acho que colocar ali no top 3 ali das mais difíceis da minha carreira. E fico feliz por poder ajudar a equipe, ponto importante fora de casa, contra uma equipe qualificada. Então, a felicidade de poder ajudar da forma que eu ajudei. Bom, Thiago Salazar no Rio de Janeiro fez a chegada do Ancelotti, amanhã vai acompanhar a apresentação, a coletiva, e a pergunta é sobre o Hugo. Tá todo mundo elogiando o Hugo aqui no Mesa Redonda, não pelo jogo de ontem, por tudo que ele tem feito desde que chegou no Corinthians. Ele está na pré-lista, é isso, Salazar? Tem possibilidade real daquilo que você tem de informação que se apurou, de que ele possa ser um dos convocados do Ancelotti amanhã, Salazar? Tem sim, Garrafa. Essa pré-lista, que é bom a gente lembrar, que ela trata-se de uma lista de apurações dos jornalistas. Ainda não é uma pré-lista oficial do Carlo Ancelotti, mas a gente conversando com pessoas do staff do Hugo e do Corinthians, porque a gente sabe que eles são sempre consultados antes de alguma convocação, é real a possibilidade, mais do que isso, Garrafa, é provável que o goleiro do Corinthians seja chamado nessa primeira lista do Carlo Ancelotti. Da CBF, o Chaúde é o novo presidente. No pique, gente, para que a gente possa entrar nas polêmicas do jogo, Michele Janela, Hugo, você entende que merece convocação amanhã? Tem que, por mim, ele seria o titular da seleção brasileira. Miller, Hugo merece convocação? Sem dúvida nenhuma, né? Ele está numa regularidade muito boa e está catando muito no gol do Corinthians. O Chico Lang está em dúvida, eu vou dar um tempo para o Chico pensar se convocaria ou não. Dúvida, Chico. Se convocaria. Pensa, Chico. Eu vou passar toda a vez e você me fala depois. Pensar. Diego Maurício, o Hugo merece convocação para a seleção pelo que está jogando? Merece muito, e muito. Alex Miller? Desde o ano passado, merece demais. Paulo Sérgio? Sem dúvida. Chico. Eu defendi o Hugo, ó. Eu estou defendendo há muito tempo, tá? Espero que o senhor não quebre a unanimidade. Atenção, E tem Chico chance, Lang. Tem chance. Hugo, merece ou não convocação? Hugo do Corinthians merece ou não convocação para a seleção brasileira, Chico? Ele tem uma grande característica, porque ele agarra a bola, ele não solta a bola. Verdade. Ele tem esse negócio, a bola vem para ele e ele consegue segurar a bola com duas mãos, como nos velhos tempos. É um goleiro raiz, por isso que deveria ser convocado, sim. É isso mesmo. Porque falta esse tipo de goleiro com essa técnica que ele tem. Essa que é a grande verdade. Então, o Brasil ia ficar muito bem se tivesse Hugo no gol. É unânime. Então vamos aguardar a convocação amanhã. O Salazar vai acompanhar e vai trazer isso no nosso Gazeta Esportivo Salazar, que volta daqui a pouquinho do Rio de Janeiro. Bom, você está acompanhando o Mesa Redonda, o jogo do Corinthians foi ontem. Se não viu pela TV Globo, que é a detentora dos direitos, viu em rede social, com certeza você viu o Lianco, que já tinha cartão amarelo, fazer uma falta no Hector, tipo como o último homem, né? O último homem, e aí o Hector ia em direção ao gol, estava na direção ao gol, e aí ele receberia, quando ele faz a falta, todo mundo esperava que viesse o cartão amarelo. Para ele seria o segundo amarelo, isso ainda lá na metade do primeiro tempo. O Corinthians teria todo o primeiro tempo, metade do primeiro tempo com um a menos e todo um segundo tempo. Aos 36, o Chile está falando aqui para mim, foi esse lance. E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Não teve cartão, não teve absolutamente nada. Não teve nada. O Fabinho Soldado, antes da coletiva do Dorival, é o que eu estou falando. O Corinthians já foi beneficiado, o Corinthians foi prejudicado.
o Palmeiras foi beneficiado, o Palmeiras foi prejudicado. Ontem foi a vez do Corinthians. Mas escandalosamente. O Fabinho Soldado falou antes da coletiva do Dorival. Ele estava bem pé da vida, para não dizer outra coisa. Arbitragem. O Corinthians, a partir de hoje, não faz mais nenhum envio de ofício à CBF, porque vamos ficar aqui toda a rodada, todas as vezes que nós estamos sendo prejudicados, e hoje a arbitragem interferiu no jogo. O lance normal, o árbitro estava perto do jogador, do defensor do Atlético Mineiro, era um segundo amarelo e interferia na partida. Eu fiz uma pergunta para ele, se fosse o meu zagueiro, ele merecia o amarelo. Ele não soube me responder. Merecia. Então era um lance que interferiu 100% no jogo. Então, a partir de hoje, todas as vezes que o Corinthians se sentir prejudicado, nós vamos vir aqui e expressar a nossa indignação, porque milhares de ofícios que são enviados, a gente não vê uma melhora. Essa crítica aqui é até uma crítica construtiva para que, de alguma forma, a arbitragem brasileira ela possa melhorar. Gente, o pênalti que teve hoje a favor do Grêmio foi um escândalo. Foi um escândalo. Tá? A arbitragem está avacalhando e merecendo duras críticas. Então a gente já falou de polêmica no Palmeiras, teve com o Grêmio e teve no jogo. E aí não é choradeira. E só lembrando que a gente não tem a imagem porque a detentora dos direitos, no caso a TV Globo, não mandou. Ela tem um grupo que ela distribui a imagem, não mandou o lance para as emissoras afiliadas, né? Em relação aos lances. Não mandou para ninguém esse lance, mas você já sabe que era lance para amarelo. Fabinho Soldado reclama e veja só o que o técnico do Cruzeiro fala do lance. O Lianco merecia ser expulso, Cuca? Do Atlético? Do Atlético, desculpe. O áudio? Tá sem áudio. Sem áudio? No ar tem? Com a mão no rosto, mas foi uma segurada no peito. Acho que são coisas que, de repente, ele tem um sentimento diferente, mas ele poderia ter dado o segundo cartão. Tá aí, né? O próprio Cuca admitido. Mas se você quer ter mais convencimento que a arbitragem errou, é quando o próprio jogador que fez a falta, ele vem a público e fala. Porque ficou claro pela imagem, quem viu a imagem, quando ele faz a falta, ele já dá aquela cara. Puta, você é expulso, né? Vai amarelar. E o árbitro, não, na cara do árbitro, Rodrigo ele não Klein, expulsou. Rodrigo Klein, tem que falar o Rodrigo Klein. Olha o que o Lianco falou. Peraí, parabéns, Lianco. Parabéns. Se o cara falar, ele tá reclamando que nego só advoga em causa própria, parabéns ao Lianco e ao Cuca. Olha só o que o Lianco fala do lance. Acho que poderia sim ser para expulsão. Eu era o último homem, mas eu acho que o árbitro interpretou da forma que ele caiu no chão. Eu acho que ele botou a mão no rosto ali e fez algo como se fosse algo a mais do que tinha realmente acontecido. Acho que se ele não cai no chão, só para o corpo assim, eu acho que talvez aí sim. Então, acho que se estão reclamando, acho que eu concordaria com uma expulsão, até pelo fato de como foi a jogada. Lá na Índia, Diego Maurício, você sofre também com a arbitragem? Ou é um mal brasileiro? É ruim também. É ruim também? É ruim também. Mas ainda estão agora exportando muitos estrangeiros para apitar os nossos jogos, muitos espanhóis, muitos portugueses. Então acabou que está agora melhorando um pouco. Mas aqui é sofrível, né? Deveriam fazer isso aqui, boa ideia, hein? Mas é importante quando os jogadores se manifestam dessa forma. Se todo mundo tivesse esse comportamento do Cuca e do Lianco, a situação poderia ser outra, né, jogador? Sem dúvida nenhuma. Assim, o Garrafa, todos os jogos, toda rodada, toda semana, os árbitros junto com o VAR, né? Que aí é o casal, né? Eles estão errando assim, erros assim, absurdos, clamorosos. Esse pênalti no jogador do Grêmio, pelo amor de Deus, como com o VAR vai dar um pênalti daquele? E o árbitro vai lá no VAR e ainda... Exatamente, então, porque eu te falei, é um casal, o casal de incompetência, né? É horrível. O Lianco era uma expulsão claríssima para cartão vermelho ali, e o árbitro em cima do lance não dá nada. Quer dizer, então, o novo presidente da CBF que está entrando agora, já foi, né, aclamado hoje, ele poderia, né, rever isso, né, profissionalizar os árbitros, porque,
A arbitragem no Brasil, no Campeonato Brasileiro, está muito ruim. Muito ruim. Mas você sabe, eu creio que essa questão do VAR acaba atrapalhando muito o árbitro. O árbitro, em vez de apitar, ele espera o que, que o VAR... fica refém do VAR, fica esperando o que o VAR vai falar. Se não falar nada, passou. Se falar, eu vou lá, vejo. Se não tivesse o VAR, ele tinha que ter personalidade. Sim, porque no dia seguinte tinha aquela conversa de boteco, todo mundo falando e comentando. Infelizmente, nós vamos ver isso daí sempre, viu? E meus amigos ficam loucos, porque o juiz vai mal, aí coloca no jogo dos meus amigos na Série B ainda. Os caras falam, pô, ele foi mal. Aí vem agora que apitar meu jogo. Não é possível. É o prêmio, né? O cara apitar meu jogo. Isso aí. Os caras ficam loucos também ainda. A CBF tá louca para tentar colocar na vitrine novos árbitros, para revelar novos árbitros, e parece que está precipitando as coisas, porque os novos que ela quer divulgar, que ela quer promover, estão fazendo uma lambança atrás da outra. Enquanto tem árbitros mais experientes que não estão sendo escalados para jogos principais. O preconceito que existe hoje com o Marcelo de Lima Henrique, por exemplo, é gritante. O cara tem 53 anos de idade, quando ele apita não acontece nada, passa ileso e ele não é escalado mais. Então eu acho que precisa mesclar pelo menos. Quer lançar, lança. Mas lança com qualidade, com calma e não abra mão de quem te dá uma garantia maior de que não vai ter problema em jogos, cara. Informação importante para você, torcedor corintiano. Garro e Memphis Depay estavam relacionados para o jogo, não ficaram no banco de reservas, mas o Corinthians na terça-feira, na Argentina, briga por vaga para pelo menos repescagem na Sul-Americana. Precisa ganhar do Huracan. E aí talvez o Dorival possa... O Huracan é o líder, né, da chave. O Huracan é o líder. Só que o Huracan, ele se classificou para a decisão do Campeonato Argentino. Vai com o time reserva. E talvez vá com o time reserva. Olha o que ganha de importância o jogo da próxima terça-feira e talvez... E perde o Yuri, né? Perde o Yuri. O Yuri só deve voltar agora Mas tem o Hector, né? Só deve voltar após o Mundial. Então, mas pode ganhar, Paulo, aí, mas pode ganhar as voltas do Memphis e também do Garro. Vamos aguardar. Lembrando que terça-feira é um dia muito importante para o Corinthians, mas não diferente da segunda-feira. No âmbito político, amanhã, a TV Gazeta vai acompanhar, no Gazeta Esportiva com o Alexandre Silvestre, de perto, nós poderemos ter o impeachment de Augusto Melo. Está indiciado ele e mais 2 ou 3 ex-diretores do Corinthians, né? Amanhã já é o impeachment, é aquela votação para ver se vai ter. Amanhã ele pode ser afastado. Ele pode ser afastado. Pelos conselheiros. Depois tem a Assembleia de Sócios no outro dia. Tá. E através dos seus advogados ele tenta uma liminar na justiça para impedir que aconteça esse afastamento, ou pelo menos essa votação amanhã. Então amanhã é um dia muito importante para o Corinthians. O Augusto Melo, se é culpado ou não, ele tem que provar lá na justiça. Todo mundo tem o direito à defesa. Mas a realidade, o que é concreto nesse momento, é que o presidente do Corinthians está indiciado, vamos ver se vão acatar essa denúncia aí da Polícia Civil. Tem muita coisa para acontecer, o Corinthians pode jogar na terça-feira. E rapidinho, Paulo, isso pode influenciar o extracampo dentro de campo para terça-feira ou nada a ver? O Dorival é inteligente. Então, eu falei no Gazeta Esportiva na última sexta-feira, o mais importante do Corinthians hoje é o Dorival. E o Dorival consegue blindar a equipe. Então, blindando essa equipe, eu creio que não vai ter problema com os jogadores. Não, e o Fabinho Soldado também, né? Soldado... Mas você sabe que o treinador é importante, né? Não, o treinador é importante, mas o Fabinho Soldado é o elo, né, da direção com os jogadores, né? Sim. Com o técnico e os jogadores. Ele foi no jogo? E ele vem se comportando muito bem. Foi. Não vi. Augusto não vi. Eu vi só o Fabinho na... Miller, jogador tá na internet, tá tudo colocado, né? Você como atleta, vocês como ex-atletas, o Paulo já deu a opinião dele, o que você pensa sobre isso, Miller? Bate dos jogadores ou é o aspecto financeiro? E sem falar que ninguém é mercenário, porque são profissionais. Se não estiver atrapalhando o aspecto financeiro, o jogador passa ileso? Sim, o jogador não liga, até porque é uma coisa extra-campo, né? Desde que não receba, deixe de receber, né? Então, como o Rafa destacou isso aí, é uma briga política, né? Quer dizer, o presidente vai ter que se defender na vara civil e também no Corinthians, né? São duas coisas distintas, né? Mas o jogador não se importa com isso, não. O jogador vai jogar, esquece, não afeta o grupo. Até porque, como o jogador disse, o Dorival é muito experiente, ele vai brindar o elenco. Essas coisas não afetam o grupo e o trabalho do Dorival. Bom, tá certo. O chileno falou, né, que vamos entrar com São Paulo. Vexame, hein?
2-0 Mirassol. Você está se separando aí? Vexame não, chocolate, né? O Miller tá afiado para falar desse São Paulo 0, Mirassol 2. Então, prepara para mim, né, a matéria da Marina Buffon, Chile. Bom, tá tudo pronto com a Marina, mas tocou a campainha, a Michele vai interagir com os nossos telespectadores, né, isso aí, Garrafa. E só para dizer o seguinte, a nossa enquete do site gazetesportiva.com é justamente sobre a arbitragem, né? Eu vou trazer o recado para você, o valor que está aqui. A arbitragem é o principal problema do futebol brasileiro e tá dando que sim, 73% dos votos. Só para você ver que o pessoal não está muito feliz com a arbitragem. Vamos aos nossos presenteados dessa noite? Primeiro presente da nossa parceira Capa. Esse kit lindo com a camisa e com os shorts do Vasco, tamanho GG. Muito obrigada, Fabrício, nosso parceiro da Capa. Em breve teremos novidades em relação à Capa aqui no Mesa Redonda e também no Gazeta Esportiva. Esse presente vai para o Giovanni Gouveia. Giovanni, uma semana para retirar o seu presente aqui na TV Gazeta. A produção entra em contato com você a partir de amanhã por e-mail. Segundo presente, carrinho de rolimã da galera da Moleque de Rua lá da Moca e uma camiseta de praia, da Praia do Félix, lá de Ubatuba, da 012 Beachwear, tamanho M. Agradecimento especial ao pessoal aí da Moleque de Rua, 012 Beachwear, vai para Irene Bento. A Irene quer esse presentão, esse carrinho de rolimã para dar para o netinho dela, o Henrique, que vai fazer 11 anos. Parabéns, Henrique. Terceiro presente, camiseta tamanho M, da camisetaria da torcida palmeirense que canta e vibra, olê, olá. Mais a flâmula do Palmeiras, da JC Flâmulas, bandeira, luva da Poker, da nossa parceira Poker, vai para o Rafael Fernando Cardoso. Pessoal, uma semana para retirar o presente aqui na TV Gazeta. Tem que trazer o documento, fique ligado no seu e-mail que a produção entra em contato a partir de amanhã, tá certo? Tá certo, combinado então, Michele. Obrigado, Marina Buffon, é você. Vexame, disse o Miller. 0 para o São Paulo, 2 para o Mirassol. Se liga na tela. Pode ter certeza que o torcedor do São Paulo que saiu de casa no frio de sábado à noite queria tudo, menos perder um jogo para o Mirassol em pleno Morumbis e ainda com gol desse cara aí. Essa lei do ex ainda ser muitos e muitos anos e iniciei todos os jogos aí que fazer gol em todos os times que eu já joguei. Os quase 31 mil presentes viram uma única chance clara no primeiro tempo aos 34 minutos. Oscar e Enzo tabelaram e o lateral cruzou forte para a área, encontrando Luciano. O camisa 10 testou forte e obrigou defesa de Walter. Aos 7 minutos, Edson Carioca avançou, deixou Alan Franco para trás e tocou para Lucas Ramon. Ele chutou cruzado, Rafael não segurou a bola e Gabriel, na pequena área, só empurrou para dentro das redes. 1-0 Mirassol. Aos 42 minutos, Chico Kim foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, veio ele, Reinaldo, que foi vaiado em todos os momentos em que encostou na bola. Artilheiro do Mirassol no ano, mandou a bola para um lado, enquanto Rafael foi para o outro e deu os números finais do confronto. São Paulo 0, Mirassol 2. A minha comemoração é Puxula, né? Puxulapa, que esse amor pelo São Paulo veio quando eu via ele jogando lá da nossa terrinha de Alagoas, né? Depois ele mostrar que o São Paulo é o time do meu coração. O São Paulo tem apenas 2 vitórias em 10 rodadas de Campeonato Brasileiro e estacionou nos 12 pontos, sendo ultrapassado pelo próprio Mirassol. Na próxima terça-feira, o desafio é nesse mesmo Morumbis contra o Tajeres pela Libertadores. E o maior desafio vai ser fazer esse time jogar melhor com o departamento médico lotado. Como você falou, a gente tem grandes jogadores que estão lesionados, né? Que nos ajudam bastante. Agora, hoje também a gente, não sei se vai ser uma coisa grave, mas a gente acaba perdendo o Oscar também. É difícil porque a gente tenta fazer o melhor, infelizmente não tá saindo os gols, mas a temporada é larga ainda, tem muitos jogos. Hoy realmente jugamos mal, el equipo no funcionó, sí hizo el máximo de los esfuerzos y evidentemente el equipo sintió la acumulación de partidos
la ausencia de muchos jugadores. Bom, precisa aumentar o salário do Max Cubeiras, que ele trabalha muito, porque o Zubeldia fica treinando o time no home office, né? Não pode, pô. O técnico tem que estar à beira do campo. Hoje foi o Abel, mas o Abel tinha acalmado, voltou a ser expulso de novo. E hoje, de novo, o Zubeldia, 2 jogos de fora. O Abel também ficou 2 jogos. 2 jogos também, pô. Não dá, os caras ganham fortuna pra ficar em casa, velho. Jogando videogame. É brincadeira. E a falta que faz, né? A falta que faz. Miller, o Mirassol, estreante na... Ó, gente... Não é querer criar crise. O Mirassol, estreante na Série A do Campeonato Brasileiro, 2 pontos à frente do São Paulo. Miller. Mas jogou bem, né? O Mirassol... Time ajeitadinho, né, Miller? Poxa, claro, que é um time que tem uma base já de muito tempo, né? Chegou esse ano, o Reinaldo chegou esse ano, vindo do Grêmio, né? E o time é não muito bem treinado. O time tem um entrosamento, tem uma cara, tem uma identidade. São Paulo tem cara? Pra mim, não. Não, São Paulo depende de individualidade, não depende do coletivo, diferente do Mirassol. O Mirassol sim depende do coletivo e fez isso muito bem no jogo contra o São Paulo ontem. O Mirassol mereceu vencer o jogo a todo momento. O São Paulo, o Walter quase não trabalhou, quase não fez defesa. O Oscar... E o primeiro gol, o Rafael falhou, Chico. Falhou. É jogador, falhou. Porque o jogador espalma pra dentro do gol, pelo amor. Tá com óleo na luva, pô, pelo amor de Deus. Ou seja, o Hugo, a hora que precisou dele, ele foi lá e resolveu. Exatamente. Né? Aí... Quer dizer, e outra, é um jogo de Campeonato Brasileiro, dentro de casa, valendo 6 pontos. Como é que faz? Lesão tá todo mundo sujeito, Miller. Mas até em função da idade, o Oscar ontem, de novo, né, não conseguiu terminar a partida. Eu falei pra você, o Oscar é segundo volante, o Oscar não vai dar jeito no São Paulo. Isso, antes dele, quando ele foi anunciado a sua contratação, eu falei pra você, o Oscar não vai resolver o problema do São Paulo. É o segundo volante que fica só tocando bola pra trás. Quer dizer, o torcedor vai se iludir com o Oscar, pelo amor de Deus. O Lucas, sim, que só vai voltar depois do Mundial. Lucas, sim, faz muita falta. E quando ele tá em campo, o time é totalmente diferente. Agora, não pode ficar só dependendo de um jogador. Porque o Campeonato Brasileiro, é cruel. Diego. Mas ontem, merecidamente, o Mirassol deu um chocolate no São Paulo. Você tá fora do Brasil há quanto tempo? 8, 10 anos já. 8, 10 anos. Sim. Quando vê, claro, você está acompanhando, rede social, internet, a gente acompanha, né? Mas quando chega no país e vê Mirassol ganhando de São Paulo, Mirassol em Campeonato do Brasileiro, com todo respeito ao Mirassol, equipes sem grande tradição no cenário nacional, de um modo geral, aparecendo, ganhando dos grandes, causa estranheza? Antes não acontecia muito, mas o futebol mudou, né? Tem grandes SAFs. Outros tempos, né? Grandes projetos dentro do futebol e o Mirassol é uma ótima surpresa, cara. Vem fazendo vários anos bem no Paulistão, na Série B sempre batendo na trave. Como também Novo Horizontino, sempre bate na trave também, é um outro clube que pode ser que esse ano suba também, e mais um paulista no Campeonato Brasileiro. Então o Mirassol é uma ótima surpresa, time bem arrumadinho, time certinho. Foi merecedor da vitória ontem. Tem uma estrutura muito boa lá. Tá de parabéns. Tá de parabéns. E por falar em subir, em descenso e tal, o torcedor do Santos está comemorando. O Santos venceu 1-0 vitória, era confronto direto por briga no rebaixamento. 1-0, gol de Guilherme. Põe na tela. Jogada... Um golaço. Esse daí foi o gol que ele perdeu. Esse foi o gol que ele perdeu primeiro. Mas ele fez um golaço. Gol, né? Não, e aí ele chia com o árbitro falando que o goleiro tocou na bola. Aí foi gol perdido. Mas agora é o gol, jogada ali pela esquerda. Golaço. Cruzamento dentro da área. Subiu lá no segundo andar, quer ver? Ó, tem o corte, né, Miller? Não foi isso. Aí sobe, exatamente. Sobe bonito. 1-0 Santos. O Santos respira. E o futebol brasileiro, gente? O Neymar em campo, hein? Neymar em campo. Com o Neymar em campo, jogou aí alguns minutos. Entrou aos 20. Por falar em futebol respira, vamos ao Rio de Janeiro, porque a CBF hoje... decretou e escolheu, e nós temos um novo presidente. Chaúde é o novo presidente da CBF, Salazar, ao vivo no Rio de Janeiro. Exatamente, Garrafa. Samir Chaúde, 41 anos, ele que vem de Roraima, e ele vai ser presidente da CBF, vai ser gestor de uma entidade esportiva pela primeira vez na vida dele. Ele é médico, trabalhou com gestão pública lá em Roraima, e ele é filho também do Zeca Chaúde, presidente da Federação de Roraima de Futebol por 40 anos.
Então, assim, era alguém que tinha o pai muito influente, agora assume a CBF apoiado por todas as federações, com exceção da Federação Paulista de Futebol, foi aclamado, porque foi uma candidatura única, e falou hoje sobre as mudanças que ele pretende implementar no futebol brasileiro. Dá uma olhada. Hoje iniciamos uma nova fase na Confederação Brasileira de Futebol. Nossa gestão, e faço questão de usar o plural, será marcada pela renovação das ideias e pela agregação de todos aqueles dispostos a contribuir efetivamente para o desenvolvimento pleno do nosso esporte. Nossa prioridade inicial é a adequação do calendário do futebol brasileiro. É compromisso dessa gestão implementar imediatamente mudanças significativas no calendário das competições. Assumo o compromisso de promover, entre outras medidas, a reorganização dos campeonatos estaduais para um calendário de, no máximo, 11 datas. Outra prioridade será o aperfeiçoamento da arbitragem. De imediato, vamos incluir 2 representantes indicados pelos clubes como observadores permanentes das atividades da Comissão Nacional de Arbitragem. O fair play financeiro também será uma prioridade da nossa gestão. Considerando a complexidade do tema e as diferentes formas de regulação, a CBF irá promover um amplo debate com a participação ativa de clubes, federações e especialistas. Olha, Garrafa, o Samir, ele teve hoje aqui a presença de metade dos clubes da Série A e metade dos clubes da Série B. Todos os demais promoveram uma espécie de boicote a essa aclamação do Samir Chaoud. Está sendo muito apoiado pelas federações, mas muito questionado pelos clubes de futebol que não têm poder, né? Não tem força sequer para votar, porque o voto das federações acaba se sobrepondo aos votos dos clubes. Então, por isso, os clubes, mesmo sem os votos, não conseguem alterar essa situação, há muita reclamação, muitos dirigentes indignados, e é nesse clima que o Samir Chaoud assume a CBF com mandato até 2029, Garrafa. Quero que você vá descansar com a nossa equipe, vai jantar agora, tá? Depois vai descansar, porque amanhã tem muito trabalho, tem a apresentação do Ancelotti, tem a convocação da Seleção Brasileira e todo o material que você vai passar para o nosso Gazeta Esportiva. A pergunta que eu faço a você, qual é a programação do Ancelotti, de forma rápida, porque eu estou em cima do tempo aqui, e tem um familiar do Ancelotti que vem com ele para fazer parte da comissão técnica da Seleção Brasileira, e se vem, esse familiar trabalhava com ele também no Real Madrid? Garrafa, a comissão técnica dele, ele traz junto 5 auxiliares, tá? Tem ali analista de desempenho, auxiliar técnico, coach de performance, enfim. Tem um filho, um genro e outros 3 profissionais que não têm parentesco nenhum. Todos já trabalharam com ele em algum momento, na verdade em vários clubes já vinham trabalhando, então nenhuma novidade sobre isso. E a programação que você me pediu é a seguinte: hoje ele dorme aqui na Barra da Tijuca, amanhã também aqui na Barra da Tijuca ele convoca a Seleção Brasileira a partir das 3 horas da tarde, convoca os jogadores para uma apresentação no dia 2 de junho no CT Joaquim Grava. Dia 5 tem jogo contra o Equador, dia 10 contra o Paraguai. Contra o Equador fora de casa, contra o Paraguai na Neoquímica Arena. O Brasil é 4º colocado nas eliminatórias com 21 pontos em 14 jogos e a missão do italiano é levar o Brasil ao hexacampeonato, Garrafa. Obrigado, Salazar. Amanhã você volta e nós voltamos já já, depois do intervalo. Segura aí. Diego Maurício, muito obrigado pela sua participação, nos deixou muito feliz aqui no Mesa Redonda. Prazer é meu, pô, só craques aqui. Obrigado pelo carinho. Tá. Espero voltar mais vezes. Boa noite a todos. Tá certo. Um beijo carinhoso aqui para Carol Canhoto também, que trouxe aqui, né, o Maurício, o Diego Maurício aqui com a gente. Ela está aqui nos nossos estúdios também. Muito obrigado. Boa noite, Michele. Boa noite, Miller. Boa noite. Chico. Boa noite, Alex. Boa noite, Paulo Sérgio. Boa noite. Boa noite, você. Valeu, Márcia. Grande abraço. Amanhã tem Gazeta Esportiva às 6 da tarde com Michele Janela e todo o nosso time. Tchau. Tchau.